né? No exército, numa classe baixa, ele começa sendo soldado, até que, pelo destaque que ele tinha, pô, o cara, ele já sabia, cara, ele tinha um ofício, tá? Ele aprendeu lá em Ouro Preto, um ofício que era bem difícil de fazer na época, porque na época não tinha anestesia, que era o quê? Extração de dente, tá? Antigamente você não reparava um dente, botava resina, não. Se o dente estava podre, você extraía ele e tirava. Só que imagina tu fazer isso sem anestesia. Porra, imagina como devia doer essa parada. Ele fazia isso muito bem. Joaquim da Silva Xavier. O que deu a alcunha dele, né? O apelido de Tiradentes. Isso foi uma alcunha que foi dada para ele no exército, tá? Era o apelido dele. E ele conseguiu se destacar bastante no exército. Não chegou a ser um oficial, mas foi quase oficial, um suboficial ali. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Essa é um pouco da história do Joaquim da Silva Xavier até aqui. Deixa eu mandar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver como vocês estão aqui. E Joaquim da Silva Xavier recebe um convite inesperado, tá? Depois de uma vitória no quartel. Estavam comemorando tudo mais. Ele tinha feito uma grande vitória, né? E ele foi responsável, né, pela grande vitória que tinha acontecido ali. E todo mundo estava comemorando, vangloriando. Ele era um cara que conhecia todo mundo, falava com todo mundo. Até que chega um coronel para ele e fala: mais tarde, eu quero conversar com você. Vamos ali pro meu gabinete. Ele vai, né? Ali, no gabinete, no camarote, né? Ali do coronel. Entra, né? E eu não sabia o que estava esperando ali. Até que o coronel chega para ele. Então, Joaquim, ele começa a escrever um papel. Aqui está um endereço. Eu quero que você vá aqui nesse endereço, tá? Quando ele abre assim, o endereço em Ouro Preto, tá? E a gente vai fazer uma reunião ali. Uma reunião só para pessoas convidadas. Ah, mas o que se trata de reunião? Fique tranquilo que vai ser tudo explicado lá. Mas eu quero que você chegue nesse endereço, tá? Em Ouro Preto, 1 da manhã. Aí, 1 da manhã, porra, tá bom. Aí ele bota ali, né? Aí já é desconfiado, que parada é essa, pô? Reunião estranha, pega uma... Antes de ir pra lá, no dia seguinte, né? Que era onde estava marcada a reunião. No dia seguinte, ele dá uma volta pela cidade para ver, né? Como quem não quer nada. Quando ele olha a reunião, é uma casa maçônica. Então ele já começa a ficar, pô, peraí, que porra é essa? Será que estão fazendo uma seita ali, uma coisa assim? Mas, mesmo assim, com curiosidade e com um pouco de receio, dá ali meia-noite, 1 da manhã, ele vai até essa casa maçônica no centro de Ouro Preto, tá? Como ele era um cara bem simples e tudo mais, né? Ele se assusta assim que ele abre as portas. Ele sobe as escadas e vê um salão lindo, todo ornamentado. E se ele se contou com o salão, ele basicamente fica impressionado com as pessoas que estavam ali. Eram pessoas da alta classe da sociedade, padres, bispos, né? Alguns coronéis, ouvidores estavam ali, tá? Cargo importantíssimo do Estado. E ele começa a ficar aqui, o que está acontecendo aqui? Pô, eu sou maluco da classe baixa. O que eles estão fazendo aqui? Tá tocando musiquinha, estão fazendo ali, pô, comidas que ele nunca tinha visto, tá? E ele começa, porra, peraí, não tá tendo sede, não tá tendo nada. Primeiro vem um alívio dele, mas ele começa, pô, peraí, essa parada é outra coisa. Até que chega um homem, toca nele, tá? Aqui no ombro dele, beleza? Um camarada, que ele já tinha visto em outros momentos, tá? E ele vai falar, Tiradentes, é o seguinte, cara, por que você entrou no exército? Aí o Tiradentes explica pra ele, não, pô, eu entrei no exército porque eu tentei ser comerciante, né, e tudo mais, no início da vida, mas, pô, eu não consegui. Ah, por que tu não conseguiu? Ah, porque Portugal sempre cobrou muito dinheiro, tá? Outro detalhe que eu esqueci da vida dele, além de ser tropeiro comerciante, ele foi minerador, tá? Mas ele desistiu porque os impostos portugueses. E, pô, o coronel que tava falando com ele, né, tá? Fala, peraí, você comercializou, os portugueses são complicados, né? São, inclusive, aí ele vai falar pro coronel, fui mineiro, extraí ouro, extraí um monte de coisa e, pô, tudo que eu extraí eu tinha que pagar para Portugal. Né? Tiradentes é complicado, né? E todo mundo para e começa a escutar, né? Quando o Tiradentes começa a falar, pô, todo mundo olhava, porque ele era um cara muito eloquente, era um cara que ele tinha uma oratória invejável, tá? Um cara assim que falava muito bem. Quando ele começou a falar, e falar, não, pô, mas Portugal fez isso comigo, fez isso, aquilo, todo mundo fala. E todo mundo, assim que ele termina de falar, ele começa a fazer um discurso contra Portugal. Pô, se eles tivessem cobrado menos impostos, eu nem precisaria ter arriscado minha vida no exército.
Eu poderia ser livre, poderia ser um homem livre, um homem rico, mas estou aqui na classe baixa por causa de Portugal. E ele vai conversando com o coronel, todo mundo em silêncio, a música para de tocar, os homens olham para ele, todo mundo, ó, começa a bater palma. E quando ele vê, pô, ouvidor, a gente da alta classe batendo palma para ele, peraí, o público começa a se interessar. Ele fica, pô, maneiro, então o pessoal tá me dando uma voz aqui. E beleza, continua ali a festa, né? Não uma festa, mas uma reunião, né? Uma reunião. Ele vai perguntando, mas tá bom, seu coronel, o que se trata essa reunião aqui? Aí ele, não, é o seguinte, nós estamos de saco cheio do imposto de Portugal. Eles cobram imposto pra gente, a derrama. A derrama era o seguinte, pra galera que não estava na última aula. Derrama, o que era? Era basicamente o que? Um imposto cobrado pela coroa portuguesa para os mineradores, tá? Que eles literalmente, quando eles deviam a eles, tá? Beleza? Quando eles deviam a eles entravam na casa e basicamente eles coletavam tudo quanto é coisa de valor da casa do cara. E era um imposto absurdo. Por exemplo, o cara tinha que pagar 100 arrobas por ano, tá? Isso foi instituído pela 100 arrobas por ano, galera. Então, assim, 100 arrobas é coisa pra cacete, tá? Beleza? Ele tinha que pagar essa parada, assim, é muita coisa de ouro, tá? Eles tinham que pagar. E, pô, era uma quantidade absurda, não dava para pagar, tá? E, assim, era muito complicado, né? Acumula, tá? Exatamente, vai acumulando dívidas absurdas. E o que acontece, pessoal, é que ele, pô, todo mundo tava puto, né? A alta sociedade, e Tiradentes percebe isso, tá? Joaquim da Silva Xavier percebe o que estava acontecendo. A alta sociedade estava puta com Portugal, com os impostos abusivos que eles estavam cobrando. E ele começa também, pô, cara, peraí. Então esses caras, mesmo sendo da alta classe, mesmo sendo, eles não são tão distantes de mim, não. Porque, pô, tô bolado com Portugal também. E ele começa a escutar, não, pô, você já ouviu falar em iluminismo? Ah, já até ouvi falar, sim, já ouvi falar em iluminismo. Aí, então, pega esse livro aqui. Ele começa a dar, os caras lá dão uns livros para ele ler. John Locke, uns livros assim sobre iluminismo. Quem sabe o que é iluminismo, manda aí no chat, pessoal. Manda aí no chat. Uma luz. Ninjinha, tá geral aí, geral online, hein, pessoal. Deixa eu até ver quem tá online aí para dar um alô para vocês, calma aí. Que aqui eu não consigo ver. Só os bravos online, hein, pessoal. Pera aí. E aí, o que é iluminismo, pessoal? Vamos ver se a galera é boa mesmo. Vamos ver se a galera tá acompanhando as aulas aí. Não precisa, pô, explicar, porra. Iluminismo era a iluminação das ideias que defendia liberdade e razão. Porra, show, hein? Uma corrente de pensamento defendia a razão. Exatamente, tá? Razão, tá bom? Eu não vou explicar, quem vai explicar muito isso melhor para vocês, tá? Não vou explicar profundamente, só resumir, tá? Corrente de pensamento defendia exatamente o que vocês estão falando. O Luiz usa a ciência e a liberdade. A liberdade. Galera, uma coisa que os iluministas não gostam é de quê? De monarquia, de rei. Uma coisa que os iluministas não gostam é de controle no comércio, tá, pessoal? E o que Portugal representava nessa época era tudo isso, tá bom, pessoal? Era basicamente abuso de poder, controle, tá bom? Sobre o comércio. E aquela alta sociedade estava muito puta, tá? Principalmente a galera que fazia comércio, minerava, tá bom? Como é Minas Gerais, nessa época, o ouro ainda estava em alta, estava começando a cair, tá, pessoal? Estava na queda do ciclo do ouro. E esse que era o grande problema, porque, pô, eles já exploraram, eles já basicamente cobraram impostos na alta, agora na baixa, eles não fizeram nem compensação de imposto. Eles estão cobrando os mesmos impostos que eles cobravam antes. E o que acontece, galera, é que, pô, a alta cidade está muito puta e Tiradentes também tá bolado, né? Tiradentes, ele acaba sendo, pô, se sentindo pertencido naquela sociedade. Ele é um cara muito inteligente contra esses abusos de Portugal, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? E nessa conspiração toda, o Tiradentes começa a ouvir falar, né, de uma revolução que iria acontecer, tá? Beleza? Ele explica para ele a revolução, tá? E revolução era para proclamar uma república. Ele lendo os livros, ele começa a entender o que era república. E ele concorda, porra, tá certo. Tá certo, o governo não é do rei, pô. A gente não, o cara não tá nem aqui, o cara tá lá do outro lado do oceano, pô. Minas tem que ser independente. Ele tá pensando, não só Minas, como o Sudeste tem que ser independente. Eles queriam, tá? Além de independência de Minas, que ia ser a primeira, eles queriam proclamar a independência de Sudeste e talvez São Paulo, tá? Do Sudeste que eu tô falando do Rio de Janeiro, talvez São Paulo. Principalmente Rio de Janeiro, tá, pessoal? São Paulo é meio especulação, mas
Era uma ideia que eles tinham, tá? É, galera, mas e o Tiradentes, cara, como cara de baixa classe, ele conheceu muitos, e como pertencente, né, de classes populares, né, ele conheceu muitos escravos, né, escravizados. Ele perguntou, pô, mas como é que vai ficar meu amigo lá? Pô, seu Joaquim. Não, seu Joaquim não, seu José. O seu José. Ele é o Joaquim, né? O Joaquim é o Tiradentes. Como é que vai ficar o seu José? Mas seu José, o pessoal, não. Ah, é um amigo meu, pô, é negro forreado. Aí eles param assim, olham, pô, mas aí vai ficar meio complicado, cara. Não dá pra tu falar nada com ele, não, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas nosso interesse, por enquanto, não tá sendo abolir a escravidão, não. Já que, pô, temos aqui fulano que é latifundiário, temos aqui, pô, eles não queriam, tá? Abolir a escravidão. E aí o Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, ele fica na dele, não fala nada, tranquilo, não fala nada, não espalha, tá? Nas camadas populares que ele conhecia, no escravo, porque ele sabia que não ia ter abolicionismo, então ele preferiu deixar abaixo. E como indicaram para ele, então, a Inconfidência Mineira não era abolicionista, tá? E, porra, e o Tiradentes, ele começa ele se espelhar em uma coisa que ele se interessava bastante, que era o quê? Estudo. Ele gostou muito de ler os livros. Ele começa a pensar, pô, mas por que só tem universidade em Portugal? Por que não tem universidades aqui? Ele fala isso na mesa, tá? Depois de várias reuniões, ele vai falar na mesa, tá? Era sempre uma casa maçônica que eles se reuniam. Quando ele fala na mesa, o pessoal realmente, pô, por que não tem universidade aqui? É a mesma coisa que a gente se questiona. Pô, então fica muito complicado, tá? O Tiradentes é um caso, tá? De um cara que era autodidata. Ele aprendeu inglês, francês, aprendeu uma porrada de língua, tá? E aprendeu a ler praticamente quase que sozinho, tá, pessoal? Então não tinha essa instrução, não tinha nem universidade, não tinha nem, dificilmente teria escolas, muito menos universidade no Brasil nessa época. Porque Portugal não tinha interesse em construir um Brasil, né, prolongado. É, perfeito, tá, Luca? É isso mesmo. Tu não é Luca Treineiro Burro. Tira esse nome, moleque. Pô, tá inteligente até agora. Não tem até agora, tô brincando. Tá inteligente, moleque. Mas é isso mesmo. Perfeito. É isso que o Enem vai cobrar de vocês, tá? Então, a gente tem que pensar nessa Confidência Mineira como o quê? Como uma ideia, uma revolução cabeceada por o quê? Por uma elite branca, poderosa, tá? Tá bom? Em que o Tiradentes estava ali, tá? Joaquim da Silva Xavier era um caso à parte, de um homem de baixa classe que estava ali. Mas era principalmente, tá bom? Era principalmente voltado, tá? Para uma. é, Então, vamos ver isso aí, Vi. Calma. E galera, quando eu boto aqui, ó, Constituição de Universidade Nacional e Comércio Nacional. Por que eu boto Comércio Nacional aqui nesse slide? Como eu botei para vocês? Porque, como eu falei, Portugal controlava completamente o comércio aqui. Tranquilo? Portugal, basicamente, controlava todo o comércio, beleza? Que era estabelecido na colônia brasileira. Tanto que quem sabe o cara dele não tem registro nenhum, exatamente. Não tem registro. Mas vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? É... Galera, eu vou dizer, tá? Que em 1777 aconteceu, tá? Lá nos Estados Unidos, uma revolução. Foi a primeira colônia que conseguiu, tá? Se tornar independente, beleza? Conseguiu se tornar independente da metrópole. Os Estados Unidos se tornou independente de uma das maiores potências da Europa, da Inglaterra. E, porra, o pessoal ficou sabendo. Inclusive, alguns caras brasileiros estavam trocando cartas, pô, tá? Cartas com os caras que fizeram a revolução lá nos Estados Unidos. Que não era Estados Unidos, era ainda, é, era ainda os 13 estados, né? Ainda nem tinha nem essa ideia de Estados Unidos, ele estava quase que separando os estados, inclusive. Então, é, então você basicamente teve ali, né? Teve ali o pessoal trocando cartas antes da Revolução. Quando eram as 13 colônias ainda, a galera estava trocando carta. É, então, a Confidência Mineira, com certeza, com certeza. Quando a gente fala de Confidência Mineira e essas revoluções que a gente está falando agora, tá? Essas revoluções tentativas, né? De insurreições, a gente está falando, galera, de revoltas emancipacionistas. Cara, todas as revoltas emancipacionistas acabam tendo influência, querendo ou não, iluminista, tá? Uma ideia republicana, uma ideia de ir contra, tá? O, ir contra o poder de Portugal, o poder real, beleza? Então, sim, tem uma influência iluminista. Ah, não sei o que é iluminismo. Então, basicamente é o que o pessoal falou ali em cima, tá? Você tá chegando agora. E é o que eu tinha acabado de falar, mas fica tranquilo, tá? O iluminismo é uma corrente de pensamento focada na razão que questiona, beleza, os valores tradicionais, tá? Do antigo regime. O que é antigo regime? Exatamente, antigo regime é o quê? Essa ideia de poder absolutista na mão de um monarca, tá? Um rei, foi escolhido por Deus para governar.
Pô, esse é o antigo regime, tá vendo? Os caras são contra isso. Eles não querem um rei dominando tudo. Eles querem o quê? Uma ideia de que o povo possa decidir. O povo tem autonomia para decidir. Eles questionam isso. O iluminismo, ele quer o quê? Uma república. Tá? O iluminismo, ele é bem republicano. Tá? Ele quer o quê? O povo decidindo os rumos da sociedade. Não só um cara, um rei. Então, exatamente é o que a Vi falou. O iluminismo era contra o absolutismo, tá? Que absolutismo é o quê? O rei no poder. E todas as revoltas emancipacionistas, que são as que a gente está vendo agora, cuidado, não são as nativistas, é emancipacionistas, tá? Ó, todas as revoltas até 1750, nativista. A partir de 1750 para frente, tudo emancipacionista, tá, pessoal? Eles querem se emancipar de Portugal. Querem o quê? Proclamar a independência. Tranquilo? Por isso que é emancipacionista. Revoltas republicanas, beleza, pessoal? Então, galera, pô, essa revolta lá dos Estados Unidos, que conseguiu se proclamar independente da Inglaterra, influencia, tá? Essa revolução. Tranquilo? Essa revolução. E, querendo ou não, por coincidência, tá? Tá acontecendo na mesma época da Revolução Francesa. No mesmo ano da Revolução Francesa. Tá? Outra coisa, foi por coincidência mesmo, não foi influência direta, não, tá? Tanto que a Revolução Francesa aconteceu depois. Se não me engano, um mês depois, né? Que não que acontece um mês depois, tá acontecendo no mesmo momento. Mas a queda da Bastilha é mais ou menos um mês depois da morte de Tiradentes. Mas vamos lá. Então, quais fatores influenciaram essa revolução, galera? Como eu falei, a cobrança abusiva de impostos, né? Derrama, principalmente, é um imposto que o pessoal ficava puto, porque literalmente o Estado entrava na casa para coletar a dívida. Tipo, o cara literalmente entrava na sua casa e roubava tudo, pô. Entendeu? Jogava na rua ainda. Ia jogando tudo na rua para pilhar, formava uma pilha na frente da sua casa. Primeiro, isso era uma invasão da tua propriedade e, pô, era uma vergonha pública, né? Todo mundo olhando o Estado, tipo, você é um endividado, tá? Não pagou, entendeu? Pô, então o pessoal ficava puto, né, cara? E era um imposto super abusivo. Beleza? Corrupção na província, tá, galera? Só tinha corrupto nessa época. Ali lá em Ouro Preto, tranquilo? Em todas as Minas Gerais, na verdade, só tinha corrupto. O ouro, né? Como era muito rico, fazia uma corrupção absurda. Então eles falavam, puto, pô, por que o português, eu pago imposto, eu sou obrigado, eu sou endividado, aí o português, porra, não paga. Os caras ficavam puto, entendeu? Pô, tinha toda uma máfia portuguesa. Por exemplo, tinha que pagar tudo pro rei. Mas, pô, sei lá, às vezes o prefeito, entre aspas, ali de Ouro Preto não tinha que pagar, pô. Conde de Barbacena. Não, ele minerava também, mas ele não pagava tanto assim. Por que que eu, só porque eu sou brasileiro, tenho que pagar? Então eles começavam a ficar puto, né? Tranquilo? E, galera, quem estava nessa época no poder, não sei se vocês lembram, né? Da última aula, quem estava aqui. Mas eu falei, lembra? Marquês de Pombal sai, quem entra, a gente vai recapitular isso daqui a pouco. Maria I, Maria Louca, né? Ou Maria Viradeira. Ela basicamente vai o quê? Vai literalmente já soltar o Alvará de 78, meu. De 85, perdão. Alvará de 85. O Alvará de 85, rapaziada, é literalmente proibir que o Brasil produza manufatura, tá? Produção manufatureira não pode, o Brasil não pode começar naquele princípio de indústria. Então, ela literalmente vai proibir essa parada, tá? Manufatura é o quê? É tipo a indústria manufatureira, né? Manufatureira com muito uso de mão humana, principalmente ali, tecelagem, coisa assim. Ela vai proibir essa parada. Tranquilo, galera? Ela não vai deixar o Brasil produzir manufatura, tá? Só vai poder o quê? Só Portugal pode. Então, todo produto manufatureiro que entra aqui, bota, camisa, tem que vir de Portugal, não pode ser no Brasil produzido. Porra, a elite está ficando cada vez mais puta, né? Ainda mais com a decadência do ouro, tá, pessoal? É importante dizer que a gente está na decadência do ouro, está começando a ficar escasso, tá? Então, porra, o cara já está cobrando imposto, não diminui o imposto. Tá o quê? Tá ainda, porra, aí o cara começou a ficar puto, tá? Beleza? Não tinha universidade e a Revolução Americana, como eu tinha falado, tá, pessoal? Beleza? E, cara, vamos lhe falar daquele. E aquele coronel que tinha batido, tá? Ali no ombro do Tiradentes, né? Numa outra reunião, veio conversar com ele e falar: meu amigo, coisa tá ficando difícil, hein? Estão me cobrando aqui, ó. Tantos. Cara, quando o Tiradentes olha um documento para ele, olha um documento que Joaquim Silveira dos Reis mostra, tá? Pô, ele vê que o Joaquim Silveira dos Reis está completamente endividado. Está endividado até a morte, tá? Não tem como pagar. Aí ele vai falar: meu irmão, na próxima derrama eles vão acabar com a minha casa. Aí Joaquim Silveira do Rei vai falar para todo mundo: pessoal, na próxima derrama, tá? Que acontecer em tal dia, vamos fazer a revolução. E todo mundo: vamos fazer a revolução. Todo mundo comemora e tudo mais, beleza? Ele fala: a revolução vai acontecer. Então já estava preparado, tá? Tranquilo? Tava no dia da derrama e tudo mais.
E o pessoal estava ensandecido na cidade, mas até agora não tinha acontecido nada. Eles estavam esperando o derrame chegar. Até que o Conde Barbacena, tá? Que era o Conde Barbacena, ele era basicamente o prefeito dali. E o que acontece é o seguinte: o que acontece é que ele não é bobo. O que ele faz? Ele, porra, ele não vai chegar pro Joaquim Silveira do Rei e vai ver, porra, o cara tá devendo, sei lá, 2.000 arrobas de ouro e vai sair na casa dele pegando. Ele vai, pô, o cara é influente, pô, Joaquim Silveira do Rei é coronel, tá ligado? Ele é coronel, tá? Então ele vai chegar e vai conversar com o cara, chama o cara ali no. Vai dar uma chavada ali com ele, vai trocar uma ideia. Fala, peraí, cara, chega aí. Vem aqui, no, vem aqui na Câmara Municipal. Vamos conversar. Aí ele conversa com o camarada. Chega ali, chama o Silvério do Reis, antes da derrama, mas falar, pô, Silvério, tá meio complicado aqui, né? Porque, pô, você tá me devendo 2.000 arrobas. Silvério, como é que você vai pagar isso, cara? Eu não quero ir lá na tua casa, não, pegar teu negócio. A gente não tem como chegar num acordo, não? Não consegue pagar uma compensação e tudo mais. Aí ele, pô, tá meio difícil, né? Aí ele fala, vai falar assim pro Conde Barbacena. Pô, cara, tá meio complicado pra mim, porque assim, pô, tá muito imposto, eu não tô conseguindo minerar muito, tá? O salário, o meu soldo do exército não paga nada. Então tá meio complicado. Mas eu posso te oferecer o seguinte, uma coisa que você pode se interessar. Aí o Conde Barbacena olha para ele, assim, porra, papo é esse? Eu fico meio desconfiado. Aí, quanto, quanto que valeria para você ficar com a sua cidade intacta, sem ninguém derrubar você? Aí o Conde Barbacena, ele olha assim para ele começa a entender, tá? O que o Joaquim Silveira do Reis está falando. Ele, você pode repetir? Eu falei, quanto que você pagaria para ficar no poder, para não ter problemas? Aí ele, eu pagaria mais 2.000 arrobas. Pagaria seus 2.000 arrobas, ainda faria. Ele começa a escrever vários benefícios, tá? Vários benefícios. Colocaria ele como ouvidor, promoveria ele para ouvidor, daria uma pensão, começa pensão permanente para ele, tesoureiro de Minas Gerais, bota um monte de benefício. Isso aqui pagaria, e ele bota escrito para Joaquim Silvério do Reis. Joaquim Silvério do Reis lê, pagaria. E Joaquim Silvério do Rei cagueta todo mundo. Vai caguetar a revolução toda, tá? Em troca do perdão da dívida e para poder se beneficiar. Ele vai caguetar todo mundo, tá? Pro Conde de Barbacena. E o que o Conde de Barbacena vai fazer? Uma Judas. Não vai fazer derrama. Vai suspender a derrama naquele dia, tá? X9 do caralho. Ele suspende a derrama naquele dia. E todo mundo sai. Todo mundo vai sair, né? Todos os caras que estavam na reunião. Eles vão, porra, peraí. A derrama não aconteceu, meu irmão. Eles vão olhar um pro outro. Cadê a derrama? Eles vão esperando, esperando, esperando. Vão fazer o seguinte: deu 4 da tarde, todo mundo se reúne no centro e fala: reunião de emergência, reunião de emergência. Vamos que vamos. É, vamos que vamos ali, vamos lá. 7 da noite, todo mundo na reunião de emergência. Vai até, beleza? Reunião de emergência, todo mundo vai pra casa maçônica, tá? 7 da noite. E, porra, aí que o Conde Barbacena se deu bem. Por quê? Joaquim Silvério do Reis já tinha falado, vai, aqui que eles se encontram, eles vão se reunir aqui depois. Joaquim Silvério do Reis que aguentou todo mundo, falou onde eles se encontravam e tudo mais. E aí, o Conde Barbacena vai mandar o quê? Uma tropa pra ir na casa maçônica e prender todo mundo. E tava todo mundo junto lá na reunião de emergência. E aí é foda, aí todo mundo foi preso, tá? Todo mundo foi preso. O líder mesmo, esqueci o nome dele agora, tá? Vai morrer ali mesmo, vai matar o cara, tranquilo, vai ser torturado, vai matar. Não é Tiradentes não é líder de nada, tranquilo. Vai prender todo mundo, tranquilo? Vai prender todo mundo. Olha aquele chegando lá, ó. Chegando lá na casa maçônica, ó. Tranquilo? E, se não me engano, ele foi exilado depois, sim. Sim, ele foi meio exilado entre aspas, tá, o Moraes? Porque assim, ele é até promovido quando ele, porra, eles vão perdoar a dívida. Só que assim, o pessoal vai ficar tão puto com a traição dele, ele vai ficar muito mal falado, ele vai perder os amigos dele aqui e tudo mais, e ele decide, né, em conjunto com o governo ali, né, com o governo brasileiro, né, com o governo português no Brasil, que é melhor ele meter o pé. Mas não é que ele é exilado, tipo, o Estado português vai mandar ele pra fora, não. Ele vai sair porque tá impossível ele ficar aqui. E lá em Portugal ele vai receber vários títulos, tá? Mas depois ele ainda volta. Ele ainda volta, se eu não me engano, para Maranhão e morre lá mesmo. Vai viver a vida lá e vai morrer, tranquilo. Beleza? Esse X9 aqui. X9, pior que esse X9 não morreu cedo, não. Viveu, morreu naturalmente. Mas, é,
Tá. E o. Ele morre no Maranhão mesmo. Cara, eu não vou saber se tem uma rua com o nome dele, não, mas se eu não me engano, ele morre no Maranhão, tá, Vi? Tenho quase certeza que morre sim, no Maranhão. É uma boa. Eu tenho quase absoluta certeza. Depois dá uma pesquisada aí no Google para quem tiver na dúvida. Mas vamos lá. Galera, todo mundo é preso, tá? Só que assim, só tinha gente da alta sociedade na parada, beleza? Só tinha gente da alta sociedade na parada. Todo mundo é preso, levado pra cadeia. E quando eles vão olhar, porra, peraí. Fulano de tal, ouvidor, não sei quem, padre. Quem que tá sobrando ali? Quem dos líderes da revolução tá sobrando? Joaquim da Silva Xavier, tá? Suboficial. Vão ler e vão falar, meu irmão, é ele mesmo. Porque se eles não punissem nada, ia dar problema, né? Imagina quando de Barbacena não pune. A galera fala, pô, tá moleza de fazer revolução, vamos tentar. Então o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que punir alguém. Quem vai levar a trolha não é que tem dinheiro, é o cara que é o cara mais baixo, Joaquim da Silva Xavier. Ele é pego e vai ser basicamente enforcado, tá? Depois ele vai ser enforcado no Rio de Janeiro, tá? Vou levar ele pro Rio de Janeiro, vai enforcar ele lá. Vão salgar o corpo dele, tá? Eles salgam o corpo depois que ele morre, para ele durar mais tempo, e vão esquartejar tudo, e vão ficar expondo pelas cidades. E no fim vão botar a cabeça dele lá em Ouro Preto, tá? Beleza? Depois disso tudo, eles suspendem a derrama porque tá realmente muito abusivo. Depois de prender todo mundo, matar um cara, vai suspender a derrama porque vão pensar, pô, realmente, né? Tá complicado, né? Sem arrobas é foda. Não dá pra pagar, não. Aí eles suspendem depois de prender, matar o camarada, torturar os outros. Eles vão suspender a derrama porque tá complicado. Não dá pra conciliar. É... Vamos lá. Galera, muito importante a gente entender o que, pô, por que a gente tem um feriado desse cara? Por que esse cara, ele. Que o maluco, tipo, de classe baixa que morreu ali por uma insurreição que acabou nem tendo tanto efeito, virou um feriado nacional, tá? O que vocês acham? Por que isso aconteceu, pessoal? Fala pra mim. Por que esse cara morreu e virou um feriado nacional? Morreu, vocês já entenderam por quê? Ele engajou as ideias liberais por aí, não foi? Tem a ver, porque fica parecendo que Portugal é mal. República precisava de um ídolo. Boa! Depois da proclamação da República, eles tiveram que o quê? Costurar uma história para basicamente botar um cara como, um Marte. Um Marte que morreu pela República. Sinal de resistência, tá? Ele morreu por motivações republicanas. Tiradentes. Então o que eles vão fazer? Ele é um cara que não tem rosto. Ele é um cara que é desconhecido. É um cara que é branco. Isso é muito importante para a República. Porque eles não queriam ser o quê? Não queriam heróis negros. Era uma república que é racista, tá? Uma república racista. Inicia com um viés racial muito forte, tá bom? É só de lembrar, cara, na Marinha, vai dar, mesmo depois da abolição da escravatura, eles tinham o quê? Uma república elitista e racista. Mesmo depois, ó, da abolição da escravidão, o que vai acontecer? Galera da Marinha continua dando chibatada, meu irmão. E quem que é da classe baixa? É, da classe baixa da Marinha. Tem um branco da classe baixa. Óbvio que poderia ter um ou outro, mas assim, a grande maioria, esmagadora maioria, é a população negra. Tanto que isso depois, né, eu vou falar com vocês mais tarde, vai culminar na revolta da chibata, tá? Mas assim, depois da abolição, isso lá quando falando na República, tá? Depois que aboliram a escravidão, os caras continuam dando chibatada na Marinha, pô. Em quem? Em negro. Então, pô, a República, né, que nasce com viés militar, ela acaba mesmo, a classe alta militar, a elite militar, ela é racista, entendeu? Ela é racista. Você não via quase negro nenhum, nem chegando a nenhum posto oficial. Então, assim, eles não queriam o quê? Um herói negro. Tem vários heróis negros na história. A gente vai ver alguns deles hoje. Tá? Mas ele era o cara perfeito. Beleza? A gente vai falar um pouquinho disso aí. E como ele não tem rosto, o que eu fiz? Que eu não, mas o que o pessoal fez? Pintou ele igual a Jesus. Olha o Tiradentes aqui. Tiradentes é representado com essa imagem. Por quê? Porque, pô, se o povo gosta de Jesus, o povo é cristão, acredita que Jesus é um cara maneiro, eu pinto ele igual a Jesus por quê? Pra galera começar a olhar para ele e ter uma identificação. Como o quê? Como um herói, como um líder. Então eles fizeram a imagem dele igual a Jesus, tá? É por isso que eu gostei de começar com essa imagem aqui, porque é uma imagem, óbvio que ninguém sabe se ele era assim, se não era, como é que não tinha nenhum retrato do cara, mas é uma imagem um pouco mais real, né? Sabe? Mas a imagem que é pintada de Tiradentes é dessa maneira. Vocês veem a semelhança com Jesus. Olha a semelhança. Extremamente igual, não é? Extremamente igual a Jesus. Muito parecido.
Foi uma imagem construída para o quê? Para gerar uma identificação na revolução. Por que essa revolução foi... Eles quiseram costurar essa identificação? Porque essa revolução tentou proclamar uma república. Foi contra o quê? Foi contra o Império Brasileiro. Percebe? Essa revolução foi contra o Império Brasileiro. A proclamação da república foi contra o Império Brasileiro, o Império de Dom Pedro II. É muito parecido, para vocês verem aqui, tá? E agora a gente vai falar da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana já teve uma influência, tanto na Inconfidência Mineira, como na Revolução Francesa, mas principalmente, eu não botei aqui... Ah, não, botei sim. Galera, principalmente na Revolução Haitiana. A gente já vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Cara, a Conjuração Baiana foi o seguinte: o movimento... Alguma dúvida aqui, cara, na Inconfidência Mineira, pra gente prosseguir? Alguma dúvida aí? Que ficou por aí? Que eu não acabei não vendo? Tranquilo, então vamos. Ó, Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, tá? Foi um movimento que começa na elite, mas depois ele se torna popular, beleza? E é o seguinte, por que acontece, tá? Daqui a pouco eu vou aqui. Cara, por que acontece uma revolução lá na Bahia, né? Uma incitação de uma revolução lá na Bahia? Primeiro, ciclo da cana tá em queda, beleza? Lá, cara, a população lá, 80% é negra, 80% é negra, tá bom? Tá tendo crise do açúcar, estão pagando salários muito baixos para os militares, beleza? E continuam cobrando impostos abusivos pra caramba. E outra coisa, transferiram a capital da onde? De Salvador pro Rio. Então eles já estão com esse, putos, né, pessoal? Com isso. Porque começou a perder importância Salvador, beleza? Desde a época, isso é uma coisa que eles têm desde a época, da onde? Desde a época ali do ciclo do ouro, né? Ainda tá no ciclo do ouro, tá, pessoal? Mas desde o início, o ciclo do ouro foi transferido. A capital, tá? De Salvador pro Rio de Janeiro. Então, está meio puto, né, pessoal? E começa na elite, tá? A elite que leu os iluministas e tudo mais, tá? Principalmente maçônicos, né? Da Cidade Alta. Lembra de Salvador que eu falei com vocês, pessoal? Cidade Alta e Cidade Baixa. Cidade Alta, elite. Cidade Baixa, camadas populares, tá? Isso na época do Império. Até hoje tem especulação imobiliária muito maior na Cidade Alta, tá? Então, é o seguinte. Vamos lá, foi pelo eixo econômico, não, economia açucareira, e exatamente, Luca. Pô, tu não é burro, tira esse nome agora, bota Luca Treineiro. Muito bom. Aí, é isso aí, tá, pô, só afiado, meu irmão, só afiado, só falando coisa certa. Então, pô, a galera da Bahia tava bem bolada com tudo isso, tá bom? Tá bem bolada com tudo isso. E os Cavaleiros da Luz, pô, eles que são esses maçônicos, eles começam a tentar organizar uma revolução de caráter liberal e republicano ali, tá beleza? E um camarada, esse camarada aqui, que é um camarada brabo, esse cara é brabo, tá? Cipriano Barata. O maluco é um jornalista que ele escreve muito bem e fala tão bem quanto. Fala, às vezes, até melhor do que ele escreve. Porque ele consegue se comunicar tanto com a população de alta classe quanto a população de baixa classe. Cara, Cipriano Barata vai pegar a revolução ali que estava começando na cidade alta e vai começar a espalhar nas classes populares. Vou começar a falar, beleza? Aqui é uma imagem dele falando, acabou cortando aqui, tá? Mas ele o quê? Passando mais ou menos os ideários revolucionários para a população escrava, para a população negra liberta, beleza? Muitos desses caras eram alfaiates, tá, pessoal? Vocês podem ver o nome de Revolução dos Alfaiates ou Revolução dos Búzios. Búzios porque é, tinha muitos jogos de búzios ali, né, ali na Bahia, e eles usavam, as mulheres usavam os búzios para poder espalhar palavras da Revolução, tá, pessoal? Beleza? E outra coisa, e tinha muitos alfaiates, muitos negros, tá, até escravizados, eles às vezes faziam alguns bicos de alfaiate, quando eles tinham um pouco de tempo ali para poder frequentar a cidade, eles faziam alfaiataria, às vezes para tirar um trocado, ou às vezes até para pagar o foyer deles, beleza? Óbvio, depois de uma vida toda, né, trabalhando como alfaiate, às vezes o cara pagava o foyer, porque era ridículo o que eles pagavam para os caras. Mas entenderam o que está acontecendo aqui? Então, esse Cipriano Barata, ele vai ser o quê? Vai ser o cara que vai espalhar a palavra pro pessoal da Cidade Baixa. Vai levar a revolução da Cidade Alta para a Cidade Baixa. Só que aí que tá a parada. Quando ele leva para a Cidade Baixa, o que a galera começa a querer? Por igualdade racial, abolição da escravidão, beleza? Aumento salarial, porque o pessoal tá pobre. Redução dos impostos. Aí tá, redução dos impostos e livre comércio, o pessoal da Cidade Alta queria. Proclamação da República, independência, eles queriam, tá? O pessoal da Cidade Alta. Mas abolição da escravidão, igualdade racial, o pessoal da Cidade Alta queria? Não queria, pô. Então os Cavaleiros da Luz vão começar o tempo, até com medo, tá, pessoal? Porque eles falaram, pô, o que aconteceu no Haiti há pouco tempo atrás? No Haiti, tá, foi uma revolução escrava, tá? 98% da população do Haiti era de escravos. Eles fizeram uma revolução lá e, pô, eles basicamente mataram, tá? Toda a população branca do local, tá? Não toda, né? Mas grande parte da população branca do local. Então, pô, eles falaram que eram, pô, basicamente todo mundo que escravizava eles, né? Foi uma revolta contra os caras, uma luta contra os caras, tá? A Revolução Haitiana. Agora aqui,
Porra, o cenário é parecido, 80% da população negra e tudo mais. Aí os Cavaleiros da Luz começaram a ficar meio, porra, peraí, vamos miar essa parada. Eles saíram do, pô, não vou incentivar a revolução nenhuma aqui, não. Então eles pularam do barco. Mas já era. A revolução já tinha se espalhado na cidade baixa e a cidade estava ensandecida. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Até aqui de boas? Todo mundo comigo? Com geração baiana? Tranquilo, galera. Quem vão ser os líderes dessa revolução? Vão ser esses 4 homens aqui, beleza? Lucas Dantas, Manuel Faxino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Alguém já ouviu falar em algum desses 4? Pergunta que eu faço para vocês. Aí eu pergunto, por que será que o Tiradentes vocês ouviram falar e eles não? Eles fizeram a mesma coisa que o Tiradentes. Morreram sozinhos. João de Deus. Mas cuidado, né? Tem um João de Deus que foi preso, tá? Atualmente. Não é ele, não. Nem o João de Deus Papa, tá? Tem o João de Deus Papa, que é o João Paulo II, tá? Então, João de Deus, esse cara, deixa eu falar, é bem difícil, tá? Então, parabéns aí pela tua repertório histórico. Porque esses 4 caras foram apagados na história. Ah, é maneiro, Vi. Maneiro. É, no Ceará ele é pior que é, verdade. Verdade. O João Gonzaga saiu com tudo. Mas no Brasil todo, ninguém nunca ouviu falar desse cara. Só no Ceará. Ficou restrito ao local. Tá vendo? Agora, a maioria das pessoas, se você perguntar na rua, quem foi o Lucas Dantas? Ninguém vai saber, tá? Ninguém vai saber. Todo mundo sabe quem foi Dom Pedro, todo mundo sabe quem foi Dom Pedro II, todo mundo sabe quem foi Marechal Deodoro da Fonseca, todo mundo sabe quem foi. Cara, às vezes até aqueles presidentes mais é, Eurico Gaspar Dutra. Porra, às vezes o cara vai saber, mas nunca vai saber que foi Lucas Dantas. Nunca vai saber que foram o quê? Foram heróis republicanos, mas foram apagados pela cor deles. Beleza? E o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é que, no momento que a revolução estava mais ensandecida, e todo mundo estava ali, ó, fala baixo que daqui a pouco vai acontecer, muito parecido com o Conferência Mineiro, tá? Tudo na cidade baixa. Começa a circular uns panfletos, tá, pessoal? Um panfleto falando o seguinte: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo que todos seremos irmãos, o tempo que todos seremos iguais. Esse panfleto começa a circular na rua e tudo mais, não só esse, tá? Várias palavras, vieses iluministas. O pessoal começa a distribuir e tudo mais, começa a chegar, botam na porta da igreja. E assim que, pô, botam na porta da igreja, o padre sai para ver. Quando o padre sai para ler, ele lê essa parada e, peraí, chama o policial, tá? O padre lá lendo, aí ele chama o policial, ô, doutor Manel, dá uma olhada nisso aqui. Aí o policial lê, ih, caralho, porra é essa? Tira o panfleto, vou denunciar essa parada agora. Pô, denuncia, sai correndo, tá? O policial sai correndo com essa parada, denuncia lá nos quartéis, tá bom? Denuncia na prefeitura, tudo mais. Toda a guarda vai sair, por quê? Para recolher os panfletos e começa a prender o quê? Prender uma galera que já estava avisada, tá? Já tava um pessoal que já estava, pô, já estava meio de olho, não tem esses panfletos, eles vão falar, pô, vai ter uma revolução. A gente começa a prender uma galera. Mesma coisa, tá, pessoal? Vamos aguentar. Óbvio que todo mundo que está sendo preso ali, tá? Beleza? Muitos escravizados sendo presos. Depois, uma coisa é bem, X9. X9, mas é X9 diferente, né? Uma coisa é o X9, que, pô, ó, vamos fazer um acordo. Outra coisa é o X9 que é torturado. Tá achando que vai fazer acordo com o escravizado? Não. Vão pegar e vão começar a torturar o maluco. Cortar dedo, cortar os dedos dos pés, até o cara falar alguma coisa e, porra, não tem alguém que. Não tem nenhum ser humano que chega a um ponto de não falar, né? Tá bom? E ele começa a entregar. Não, vou fazer assim a revolução. Enquanto eu tô cortando a mão do cara, cortando tudo do cara, ferindo o maluco, beleza? Coisas horríveis, tá? Que faziam pra. E começa a entregar os nomes, começa a entregar os nomes, até que chegam nos 4, tá, pessoal? Lucas Dantas, Manuel Faxino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Que estavam em 4 focos diferentes da cidade de baixo. Vamos que vão pegar todo mundo, beleza? Em delação, eu botei em delação, mas em delação, cuidado, tá? Não é delação premiada, não. É delação que eu tô falando, é na base da tortura mesmo, entendeu? Eles foram entregues na delação. Vão pegar Lucas Dantas, tá bom? João de Deus, os 4 e muito mais, tá? E vão o quê? Vão enforcar todo mundo, beleza? E nessa daí vão matar geral, tá? Vão matar todos os revolucionários que encontrarem e eles matam. Por quê? Todo mundo, grande maioria deles é negro ou é pobre, tá bom? Pessoal, ou é liberto pobre. Então vão matar todo mundo. Não vai ter arrego pra ninguém, não. E basicamente vão fazer a mesma coisa que fizeram no Tiradentes, tá? Eles vão esquartejar, tá bom? Vão esquartejar os 4, tá? E vão espalhar eles, beleza? Por Salvador. E por outros lugares ali da Bahia. Tranquilo? E aí tem um quadro, né? Que é uma crítica. Então, até apoiava no primeiro momento, tá, Lu?
Até apoiava sim no primeiro momento. Até apoiava o aumento salarial. Sim, eles apoiavam. Por quê? Porque, basicamente, quem controlava a sociedade naquele momento, quem pagava os funcionários, eram basicamente até os portugueses. Tá bom? Mas era bem dividido, tá, Lu? Tinha alguns caras que eram contra, outros que eram a favor, na verdade. Você se você, tranquilo? Uma coisa é, o que eles não apoiavam mesmo, que eu posso generalizá-lo, tá? Que a elite não apoiava de forma alguma era o quê? Igualdade e abolição, tá? Aí que vem a grande parada, tá, pessoal? Ó, o quadro Tiradentes aqui, ó, beleza? E aqui um quadro sobre a Revolução Baiana. Aí pode vir uma crítica até no Enem e tudo mais para vocês sobre essas duas imagens, mostrando o apagamento, tá bom? Do protagonismo negro na República, né? Na proclamação da República. Por que que você conhece Tiradentes e não conhece os caras? Porque não tem um feriado para esses caras. Morreram exatamente igual a Tiradentes. Foram esquartejados, morreram. É aí que vem. O Tiradentes, ele foi, não é desmerecendo o Tiradentes, ele morreu sozinho. Ele era um cara de classe baixa, inteligentíssimo, que basicamente morreu por um ideal que ele acreditava. Esses caras também morreram por um ideal que ele acreditava, tá? Os quatro. E por que que você considera? Mas a crítica não é desconsiderar Tiradentes, mas por que você considera um homem só, beleza? Um homem só. Do Nordeste em geral, todo mundo. Não só negros também não, do Nordeste em geral. A Conferência Mineira do Sudeste é importante, mas a Revolução Pernambucana, Baiana, não é tanto importante, nem para as provas de vocês. A Baiana tá? Baiana e Inconfidência Mineira são as duas revoluções mais importantes que mais podem cair para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham captado bem. Parada. Mas é uma discussão que a gente pode ter. Por que que você conhece o Tiradentes e não conhece esses quatro? É uma estratégia republicana, isso foi construído, tá, pessoal? Não é porque, não, o pessoal não levou em conta. Não, não. Eles basicamente pegaram Tiradentes, pintaram, espalharam e botaram no ensino escolar Tiradentes, mas ninguém nunca fala desses caras, beleza? Até depois de muito tempo começaram a revisar e começaram a botar pra cima. Interesse das elites, como falaram. Eu ia falar mais alguma coisa que eu acabei esquecendo agora. Sobre isso aqui e tudo mais. Pessoal, principais diferenças, tá? Principais diferenças, para vocês terem na mão. Inconfidência Mineira, elitista, tá bom? Inconfidência Baiana, elitista e popular. Isso é mais popular, tá, pessoal? No final, somente popular. Inconfidência Mineira, não é abolicionista. Conjuração Baiana, abolicionista. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tendo essas diferenças na cabeça, você já consegue fazer uma boa prova. De boa, galera? Todo mundo tranquilo até aqui? Todo mundo com alguma dúvida? Todo mundo com alguma dúvida, não? Alguém com alguma dúvida? Todo mundo falando bem? Tranquilão, né? Tá maneiro, né, galera? Então, um detalhe, lembrei que eu ia falar com vocês. Cara, tem uns historiadores que pensam uma coisa que eu acho bem plausível, tá, galera? Coisa que eu acho extremamente plausível. Os historiadores argumentam que, na verdade, esses panfletos não partiram dos revolucionários, mas partiram de pessoas que queriam entregar a revolução. Talvez dos Cavaleiros da Luz. Por quê? Porque a maior parte dos revolucionários eram analfabetos, pô, galera da cidade baixa. Ninguém foi letrado. Então, como que os caras iam escrever panfletos e espalhar pela cidade? Provavelmente foi o quê? Foram os Cavaleiros da Luz querendo entregar a revolução. Pô, se você tá querendo fazer uma conspiração, você não sai panfletando na cidade. Você deixa abaixo, pô. Passa aqui, passa ali. Então eles questionam, pô, será que realmente foram. É o que até comentavam, pô, como que esses quatro eram analfabetos? Se eles eram os líderes, como que eles iam panfletar? Escrever o panfleto? Eles foram na imprensa panfletar, mandaram escrever, por que ninguém entregou? Ninguém falou nada. Então eles questionam isso, tá? Beleza? Então fica ali o questionamento para vocês. Não vai cair isso na prova de vocês, tá? Isso é só uma curiosidade que eu falo. Existe uma hipótese, é uma hipótese, não tem nada provado sobre isso, tá? Na história. Beleza? Não é hipótese nem mais plausível, mas é uma hipótese que eu acho bem plausível. Não é nem a hipótese mais comprovada que eu tô falando, mas é a hipótese que eu acho bem plausível, tá bom? Tem acontecido. Mas, galera, fechamos, tá? Conseguimos fechar a primeira aula. Agora vamos para a segunda aula. Pessoal, a segunda aula precisa de vocês, tá? Estão comigo aqui? Pessoal, são duas aulas numa só, como eu falei. Vamos falar do período joanino, beleza? Vocês querem uma pausinha de 5 minutinhos? Vocês tomaram uma água e tudo mais ou não? Pode prosseguir direto. Foi tranquilão, né, essa parte? Pode ir mesmo? Pode ir, tá de boa? Então vamos embora. Vamos que vamos. Pode, pode. Por mim, pode ir direto. Já vou falar de Dom João VI? Já vou falar de Dom João VI? Não vou falar? Então você já vou falar do período joanino.
que é o período em que Dom João VI esteve no poder de Portugal e do Brasil. Mas vamos falar um pouco disso. Antes, a gente vai recapitular algumas coisas que a gente falou. O cara de peixe. Mas culacho, mano. Ó, vamos lá. O cara de peixe culacho. Vamos que vamos. Vamos recapitular algumas coisas, pessoal. Marquês de Pombal, tá? A gente falou bastante já do período pombalino, eu detalhei com vocês essa parte da nossa história. Mas o que eu quero que vocês lembrem, não foi nem o que aconteceu nesse período, instituição da derrama e tudo mais. Eu quero que vocês lembrem o quê? Marquês de Pombal, ele não era burguês, mas ele flertava com a burguesia. Por quê? Ele era um déspota esclarecido, tá? Ele, ele basicamente ele implementa no Brasil um despotismo esclarecido, tá? Isso, vi isso. Mas o que que não o período de Pombal, mas o período joanino. Mas vamos voltar para Pombal. O que que é um déspota esclarecido, pessoal? Quem lembra? Que é um déspota esclarecido? Que é um déspota esclarecido, pessoal? Ih, caiu. Caiu burro pra cacete. Pera aí. Viajei, viajei. Cliquei pra voltar no palco, mas eu esqueci que o palco tá no tablet. Pera aí. Deixa eu ligar a câmera. Voltou, pessoal? Voltou legal? Voltou. E a transmissão, voltou? Beleza. Estão vendo na tela, né? Estão vendo o Pombal, Revolução Francesa, Maria I. Tranquilo. Vamos falar um pouquinho do Pombal. Um monarca que tem características iluministas. Boa, Danilinha, é nesse caminho, tá? Nesse caminho tá correto. Mas o perfeito, tem caráter. Ele não é iluminista, tá, pessoal? Não é iluminista, tá? E muito menos a gente pode dizer que o Marquês de Pombal foi um monarca. Ele não chegou a ser rei. Tá? Tem até um livro, cara, livro excelente. Esqueci o nome do cara, eu esqueço sempre o nome dos caras que escrevem. Mas de quase nada a ó, Pombal, de quase nada a quase rei. Livro excelente pra galera que gosta de história do Brasil. O cara saiu do zero, tá? Não, do quase zero, né? Ele tinha um contextozinho pequeno e foi quase virou rei de Portugal, tá? Não propriamente dito, mas ele quase governou Portugal, já que o marido de o rei de Portugal, marido de Maria I, ele basicamente nem entrava em Lisboa depois de um terremoto que aconteceu lá, tá? Ele ficou com medo de voltar para capital de Portugal. Quem cuidou de Lisboa depois do terremoto foi o Marquês de Pombal. Ele quase foi um rei. E foi um rei para o Brasil, basicamente. Então a gente pode considerar ele como um déspota esclarecido, ou como, nem como um déspota em si, mas como um cara que tinha muita característica de ser um déspota esclarecido. Mas, como falaram, é um monarca que tem características iluministas. Vocês entenderam o que é iluminismo, né, pessoal? Ah, não tem. Mas o que que é? Iluminismo é uma aula inteira. Eu só resumi aqui. Pra galera que não entendeu tão bem assim, eu quero que vocês entendam aquelas características que eu falei. Razão, prioriza a razão, é contra o antigo regime, contra os monarcas. Ele é contra os monarcas? Não. Não tem como um déspota esclarecido ser contra a monarquia. Porque ele é a favor da monarquia. Mas ele tem características iluministas. Vamos dizer melhor, o déspota esclarecido, ele é um cara que basicamente ele tenta ser um cara mais moderado. Ele abre concessões para uma classe que está crescendo muito forte, que é a burguesia, que é a classe do dinheiro. Ao mesmo tempo, ele continua sendo rei. Então, ele é um cara meio mascarado, é um rei mascarado. É um rei que, pô, peraí, tem que ter liberdades individuais. Mas ele faz isso por quê? Para a burguesia não ficar puta com ele. Entendeu? Então, ele é um cara que joga. Um absolutista, um monarca absolutista, ele é um cara que não joga com a burguesia. Ele é um cara que, ele é um cara que quer centralizar no poder botar e botar tudo no controle dele, beleza? Prior, aí é coisa de BBB, né? Vamos lá. É, vamos que vamos. Então, aí eu quero que vocês pensem: despotismo esclarecido. Então, já um rei, ele já é um monarca que está abrindo concessões para a burguesia, tá? Depois dele, tá? O que que ele vai fazer, pessoal? Vão tentar matar, beleza? Se eu não me engano, é Dom José, tá? Que é o marido da Maria I, tá? Dom José. Se eu não me engano, é ele, tá? Agora, pô, fugiu o nome do cara da cabeça. Mas se eu não me engano, é Dom José. Vão tentar matar Dom José, Pombal vai investigar. Quando Pombal investiga, descobre que quem está tentando matar José é a família de Maria I. Tranquilo? A família de Maria I está fazendo uma conspiração contra José. O que ele vai fazer? Ele vai prender e matar todo mundo. Então Maria I já fica puta com ele, né? Fica com ódio mortal desse cara. Tranquilo? Ela vai demitir o maluco em 77
vai mandar ele pra casa do caralho, ele vai pra Inglaterra, beleza, e vai morrer lá. Não vai ser morto, tá? Assassinado, ele vai morrer tranquilo. Mas ela já fica meio noiada, mas ela não fica louca, não, tá, pessoal? Por causa disso, não. Ela vem como uma governante muito imponente. Chamam de Maria a Viradeira. Por quê? O Marquês de Pombal fez um governo meio que liberal no Brasil. Não tão liberal, mas com concessões liberais no Brasil. Concessões iluministas no Brasil, tá bom? Algumas concessões, ajudou a galera a deu condições de crédito, ajudou o pessoal a desenvolver. Ele estava com ideias, tá, talvez, né, não dá para a gente especular disso, mas de implementar manufaturas no Brasil. Então, porra, ele está o quê? Desenvolvendo o Brasil. Só que a viradeira, ela chega o quê? A viradeira, ela vira ao contrário. Ela, não, porra, vai voltar ao absolutismo. Absolutismo monárquico, meu irmão. A gente é rei, vocês são colônia. Então, Maria I louca, a louca ainda não, né? A viradeira, ela vai chegar e basicamente vai inverter tudo que o Pombal estava fazendo, que a gente deu lá na última aula, tá, pessoal? Para não estender tanto, eu vou mandar um slide para vocês da última aula que a gente deu. Tranquilo? Foi a aula antes dessa. E aí vocês vão ver tudo que o Pombal fez. Mas ela basicamente faz o contrário, que é o quê? Ela, pô, sei lá, se o Pombal expulsou os jesuítas, ela chama eles de volta. Ela o quê? Fortalece o poder de Portugal ali. Em 80, em 85, ela vai soltar um alvará. Lembra que eu falei lá em cima de vocês? Um alvará para quê? Para impedir, tá bom? Um alvará que impede que o Brasil ele lance, tá? Que o Brasil ele tenha manufaturas, tranquilo? Então ela está impedindo que o Brasil se desenvolva como economia liberal, tranquilo? E basicamente continue sob o controle da colônia. Ela impede o comércio que estava começando a flexibilizar, ela controla o comércio de novo na mão dos lusitanos, que o Pombal estava flexibilizando um pouco, para flexibilizar o pacto colonial. Então ela basicamente vai fazer várias proibições no Brasil e vai melhorar muito Portugal. Ela, no início do governo dela, era uma governante poderosa, muito forte, tá bom? Muito forte. E assim, ela fudeu o Brasil e ajudou Portugal, tá? Então o pessoal de Portugal até gosta do governo dela. Tranquilo? E galera, é importante a gente recapitular isso tudo e lembrar que o quê? Todas essas revoluções que a gente acabou de falar aconteceram, tá? Tanto a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que a gente falou, só comentou, né, que existe, mas as revoluções separatistas que aconteceram no Brasil estão indicando uma coisa pra gente, somente depois da Revolução Francesa. O antigo regime, esse regime absolutista, está em crise. Então a Maria, querendo ou não, ela está com o poder meio balanceado. Por quê? Na Revolução Francesa, pessoal, mataram o rei, mano. Cortaram a cabeça do rei, pô. Luís XVI, mano. Cortaram a cabeça dele e mataram a mulher dele, pô. E botaram assim, ó, levantaram na praça pública, pô. Mataram o rei, mano. Cortaram a cabeça do cara. Isso era impossível, tá? Isso era impossível. Há pouco tempo atrás. Não há pouco tempo atrás, mas há pouco tempo atrás na época deles. Então, mataram os filhos também. E, assim, cortaram a cabeça do rei, tá? Então, assim, dá pra gente dizer que o quê? O antigo regime tá em crise, tá? Vamos falar um pouquinho, né, do governo de Maria I, tudo que eu já falei, né? Retomada dos privilégios. É viradeira por causa disso. Maria I, a viradeira. Que ela vira, tá? Ela vira ao contrário. Tudo que o Pombal estava fazendo em Portugal. Então ela começa o quê? A fuder a burguesia, ferrar a burguesia, botar as nobrezas para cima, fazer caridade para a população pobre, beleza? Que os burgueses também nunca fizeram, não no Brasil. Isso aí é lá lá em Portugal, tranquilo? E aí que tá a parada. Nessa época, a Espanha e Portugal estavam em atrito muito forte, tá bom? Depois, lembra? Teve União Ibérica, saíram da União Ibérica, beleza? Eles viraram concorrentes depois disso, tá bom? E para amenizar esses atritos que a Espanha estava tendo com Portugal, beleza? O que vai acontecer? Maria I vai casar, tá bom? Dom João com Carlota com um T só, tá, pessoal? Tá, 2T. Carlota Joaquina. Que é o filho, ó, Dom João, filho dela, né? Príncipe de Portugal. Dom João VI, tá? E Mariana Vitória com Gabriel, com o príncipe Gabriel da Espanha, tá bom? Mariana Vitória e Dom João VI são os filhos dela, que casam. Dom João VI casa com Carlota Joaquina e Mariana Vitória casa com o príncipe Gabriel da Espanha, beleza? O que faz isso? Casamento ameniza as tensões ali entre Portugal e Espanha, beleza? E aí que tá a parada, pessoal. Cara, se eu não me engano, em 799, tá? Em 1799, na verdade, 1798, se eu não me engano, tá, pessoal? Eu vou confirmar essas datas depois com vocês. Então, galera que tá vendo a gravação, no final eu vou botar no slide para garantir. Porque muita data me foge da cabeça. Não sou o melhor cara com datas, não, tá, pessoal? Então, mas ela perdeu um filho. Perdeu o filho dela, que levava o nome
do seu pai, que era José, que era o primogênito dela. Depois que esse cara morre, o filho dela, ela desenvolve uma doença, tá, pessoal? Ela desenvolve uma doença que era depressão, tá? E aí o pessoal, principalmente da oposição, que já estava cansado de ter uma mulher no poder, a sociedade machista, né, daquela época, não queriam ver uma mulher no poder, uma monarca no poder, porra, começa a falar, meu irmão, tira ela do poder, tira ela do poder, tira Maria I do poder. Então, a oposição da nobreza e alguns burgueses começam o quê? Fazer uma ideia, ela está enlouquecendo. E realmente ela fazia coisas, tá? Realmente que era, assim, assustava um pouco a população. Sei lá, ela dizia que o Pombal, ó, ela chegou a falar isso, tá, pessoal? Que o Pombal, por ele ter tirado os jesuítas, lá, expulsado os jesuítas de Portugal e do Brasil, tá bom? Principalmente do Brasil, né? O, basicamente o quê? O diabo tinha amaldiçoado, Deus amaldiçoou, né? O diabo não. O diabo tinha chegado até Portugal, porque Deus amaldiçoou Portugal e por isso que o filho dela morreu. Ela acreditava nisso, então ela ficava pedindo orações para pedir desculpa para Deus olhar para Portugal. Ela ficava fazendo procissões infinitas durante Lisboa, pelas cidades, ela ficava ali. Então, mas era tipo uma procissões assim, insanas. Tipo, parava de governar para fazer isso. Então, tipo, realmente a galera tava achando que ela tava louca. Mas era depressão, tá, pessoal? Tinha todas as, provavelmente, né? Não tem nenhum diagnóstico, porque na época nem se falava dessa doença. Mas sim, tem todas as características de depressão. E, e aí, galera, vai ter pressões da nobreza para o Dom João VI assumir. Não como rei, mas como representante real, tá? Ele assume, assim como o Marquês de Pombal assumiu como representante real, Dom João VI assume no lugar de sua mãe, Maria I, tá? E Dom João VI já era um cara assim que, porra, era um cara mais pomposo, meu irmão. Mesmo tendo cara de peixe, como falaram, ele era um cara, porra, assim, um cara que era muito inteligente, um cara que tinha uma governança muito forte, era um cara muito malandro, meu irmão. Tem um português malandro esse cara aqui, tá? E ele, porra, ele era um cara que tinha um certo controle bem legal da nobreza e tudo mais. Todo mundo gostava do cara. E tinha de feiura, tinha de inteligência. Mas vamos lá. A versão, ó, que eu botei aqui. Galera, depois que teve a Revolução Francesa, o que vai começar a acontecer? Toda a galera, tá? Os revolucionários franceses, tá? Vão o quê? Vão basicamente começar a cortar a cabeça de rei. Vão vencer, tá bom? Vão vencer o. É, vão vencer a Áustria, beleza? Na porrada, tá? A Áustria, é isso mesmo. Esse é o Império Austríaco na porrada, tá bom? Ali eles vão conseguir se proteger, beleza? A França e eles vão conseguir consolidar ali um governo republicano por um tempo, tá? Até Napoleão. E galera, vai começar a vir vários nobres fugidos para outros lugares. Alguns nobres chegam em Portugal e começam a, quê? Meu irmão, ó, tá acontecendo lá em Portugal, mataram o rei. Começa a assustar ali, tá bom? O governo e tudo mais, beleza? Isso ajuda até a Maria a sair, isso é da época da Maria. Mas tá, ó, estão vendo o que estão fazendo em Portugal? Botaram a cabeça de rei, vou botar a cabeça de vocês, tem que tirar os franceses e tudo mais. Por isso falou que Napoleão escreveu o diário dele, que Dom João, ele vai falar disso. Aí, pior que é verdade, tá ligado? Pior que é verdade. A Maria perde a paciência. Aí, isso é muito comédia. Mas, pô, o Dom João VI, ele, assim, ele assume depois dessa pressão toda. Porra, tá acontecendo ali aquele problema, aquela crise, né? E tá vendo francês preocupado com a revolução ali no governo de Maria I. E, assim, estão com medo de revolucionários, vão deportar os revolucionários franceses, vão começar a controlar muito mais a imprensa, vão começar a fortalecer contra, tá bom? Tentando impedir essa ideia de liberais perpetuarem, mas é impossível, né, pessoal? É impossível. Mas, galera, quando o Dom João assume, ele tem que lidar com um problema. Napoleão Bonaparte, tá? Quem vai falar disso com vocês mais é a Lu, tá? Lu de História. Não a Lu, aluna, a Lu, professora, beleza? E quem vai falar é ela, com vocês. Era napoleônica. Pergunta para ela sobre as guerras, que Napoleão era um gênio militar absurdo, tá? Não deixa ela perguntar, pô, professora, e as guerras de Napoleão? Ele teve vitórias absurdas. Por mim, eu fazer uma aula sobre ele, mas não vou invadir a área da professora, né, pessoal? Então vamos que vamos. Mas Napoleão, tá? Ele dá o golpe do 18 do Brumário, em 700. Ica, pessoal, botei 79 a 99, tá? 799, não 79. 799. Ele vai dar o golpe do 18 do Brumário. E, basicamente, pô, para de gastar o maluco, mano, do Dom João. É, e, basicamente, ele assume na França, tá bom? Ele consegue retomar o controle da França e ele tem umas ideias complicadas, pessoal.
que ele quer? Ele quer transformar a França na maior potência militar. Ele era um general, tá, pessoal? Ele quer transformar a França na maior potência militar e na maior potência econômica da Europa. E ele consegue fazer isso. Não a econômica, mas a maior potência militar. Ele vai fazer o exército mais poderoso que tem, beleza? Na Europa. Quem vai falar melhor sobre esse momento vai ser a Lu com vocês, tá bom? Mas ele tinha um problema, meu irmão. Inglaterra. Inglaterra era um problema para Napoleão. Por quê? Inglaterra tinha uma capacidade industrial surreal. Surreal, tá? E a primeira coisa que Napoleão, quando consegue começar a expandir o território francês e começar a influenciar outros estados franceses, como a Espanha, que tinha uma proximidade muito grande, tá? A Espanha e a França tinham uma proximidade muito grande nesse momento, ele vai começar fazendo o seguinte, meu irmão, vou atacar a Inglaterra. E ele vai tentar fazer isso, tá, pessoal? Ele vai tentar fazer isso, beleza? Caraca, eu sempre esqueço o nome dessa batalha, meu irmão. O nome... Batalha de Trafalgar. Batalha de Trafalgar. Ele vai o quê? Ele vai mandar uma porrada de navio. Ele vai mandar uma porrada de navio francês junto com a Invencível Armada. Da onde que é a Invencível Armada, pessoal? Quem sabe de história? Invencível Armada. Napoleão tá mandando os navios pra lá. Quem que é a Invencível Armada, pessoal? Invencível Armada é a marinha de qual país? Não é da... Não é da Inglaterra. Não é da Inglaterra. É da Espanha, que tinha a alcunha de Invencível Armada pelo histórico de vitórias e pouquíssimas derrotas. Até que na Batalha de Trafalgar, Espanha, junto com os navios franceses, são esmagados pelos tá? Britânicos, que era um navio extremamente potente, tá bom? Com canhões, e vão basicamente massacrar, destruir toda a frota, beleza? Na Batalha de Trafalgar. Eles destruíram muita frota, tá? Quase se juntaram para tentar lutar contra a Inglaterra, tá? E juntaram e perderam. E aí, a Inglaterra ela ganha a alcunha de a Marinha Real, Marinha verdadeira. Era real porque era do rei, mas era real porque, porra, era a marinha mais pica mesmo, tá? E aí ferrou, né, meu irmão? Depois que Napoleão tenta atacar, ele começa a raciocinar e fala, porra, na porrada não dá com eles. Se fosse em terra, dava, mas Inglaterra é uma ilha. Então eu não consigo chegar com meus soldados ali. Então, não consigo derrotar eles no mar. Eu tenho que quebrar eles no mar, só que eu não tenho marinha para isso. Eles destruíram minha marinha na Batalha de Trafalgar. Não vou conseguir vencer eles. Mas eu tenho que vencer a Inglaterra de outra maneira, impedindo ela de comercializar. Ele vai ter uma ideia chamada bloqueio comercial. Cara, ele não estava pomposão na Europa nessa época, tá? Ele expandiu, ele começou a oprimir outros povos, beleza? Expandiu o território, o exército dele estava muito poderoso nessa época. Ele tem basicamente uma ideia. Eu vou bloquear o comércio com a Inglaterra, impedindo outros países de comercializarem com ela. Como? Na base da ameaça, tá, pessoal? Na base da ameaça. E ele vai começar a fazer o seguinte: Espanha, vocês estão proibidos de comercializar com a Inglaterra. Ah, mas e? Não, estão proibidos. Tudo que for de comércio, vocês comercializam comigo, tá? Mas aí tem que dar alguma coisa. Ah, beleza. Ó, a primeira coisa, eu tô fazendo isso com vocês, da sua um mãozinho, que se eu quiser eu acabo com você agora. Mas eu vou dar um benefício para vocês comercial. Vocês vão conseguir importar para mim um pouquinho mais barato. Mas, ó, é uma vantagem que eu tô dando, porque se eu quiser, eu te destruo. Ele vai meter ameaça mesmo, meu irmão. Quem vai comercializar Inglaterra vai pro cacete. Tranquilo? Bloqueio continental, isso mesmo. É um bloqueio, isso mesmo, tá? Bloqueio comercial, o nome dele, tá bom? Como vai aparecer em prova, é bloqueio continental. Eu ia botar aqui, se eu botei comercial. Nada mais é do que um bloqueio comercial, tá? Bloqueio continental é um bloqueio comercial, tá? É o quê? Basicamente o quê? Eu impedi que outros países comercializem com a Inglaterra, tranquilo? E com a Espanha funciona, e com outros países em volta funciona, tá? Tranquilo? E por que o nome bloqueio, desse bloqueio comercial é bloqueio continental? Por quê? Porque eu basicamente impeço a Inglaterra de comercializar com o continente, tá? Tá vendo? O bloqueio continental se estendeu até Portugal, até quase Portugal. Itália, todo mundo aqui, ó, não podia comercializar. Eles iam comercializar com a Suécia, com o Império Russo, mas França, ó o Império Francês, como é que estava agora. Dinamarca não podia. Itália não podia, onde tinha muito comércio, tá bom? Somente com Portugal. E Inglaterra começa a ficar um pouco mal das pernas, mas segura a onda, tá? É, isso mesmo, Igor. Quem começar com a Inglaterra vai pro caralho. E vai fazer isso, beleza? Mas vamos tentar ver qual é o desfecho dessa parada, tá? Por que Portugal não entra direto? Portugal, primeiro, vamos adiantar, não vamos adiantar as coisas, não, tá? Vamos adiantar as coisas, não. Portugal, porra, começa a ser pressionada, primeiro, por Napoleão. Pô, Portugal, se você comercializar com a Inglaterra, tua friend, a gente vai te sentar o cacete.
vai de merci beaucoup se tu comercializar com a Inglaterra. Então, tu vai se fuder se você comercializar. E Portugal fala, pô, meu irmão, mas aí tu me quebra, porque a Inglaterra tem uma dívida com ela. Lembra, galera, das dívidas? Eles acumularam com a Inglaterra. Portugal estava endividado com a Inglaterra. Depois da União Ibérica, Portugal assinou, teve que pagar um induto absurdo, tá bom? Para a Espanha. E quem prestou dinheiro para Portugal pagar foi a Inglaterra. Então eles têm várias dívidas com a Inglaterra, entendeu? Para mineração também, eles tiveram que pegar vários empréstimos. Então, assim, Inglaterra, por mais que seja um problema, porque eles estão endividados com ela, ela é uma aliada, pô. Ela sempre ajudou Portugal, historicamente. Então eles são aliados históricos. Então, pô, mas aí ele fala, pô, Napoleão, mas tu me quebra. Ele, mas tu me quebra nada. E aí Dom João não é de bobeira. Ele fala, porra, mas pra França me atacar, ela tem que passar pela Espanha. Aí ele pensa, porra, mas a Espanha tá onde? Tá na minha fronteira. Olha onde é que tá a Espanha, pessoal. Espanha e Portugal. Ó. Indo da Espanha, Portugal. Espanha tá na minha fronteira. Império francês, ele teria que passar por aqui. Aí ele começa a pensar, porra, peraí. Pra... Vou fazer o seguinte. Se eles quiserem, eu não vou parar nada, não. Ele não vai falar nada, não vai responder a Napoleão e vai colocar uma porrada de tropa, tá bom? Portuguesa na fronteira com a Espanha, beleza? Isso dá uma tensão do caralho e a Espanha uma hora ataca, junto com a França, tá? Eles atacam depois do fortalecimento da fronteira e Portugal vai perder, tá? Portugal perde, é uma pequena guerra inicial, tá? E vai perder alguns territórios ali portugueses, ali na Península Ibérica mesmo, vai perder o Amapá do Brasil, tá? Basicamente, quem vai atacar o Amapá é a Espanha e vai dar para a França, tá? Eles vão dar o Amapá para a França no Tratado de Badajoz, em 1804, tá? E, peraí, Napoleão deixou uma péssima reputação para os baixinhos, é. Assim, o Napoleão, ele é, por um lado, assim, ele é foda porque ele é um gênio militar do caraca. Ele é assim, é foda. Mas é um cara que, pô, matou muita gente, tudo mais, então, sim, cuidado na hora de assim, elevar as personagens históricas. Mas ele é realmente um cara inteligentíssimo, tá? Mas ele, querendo ou não, um cara, porra, ele é um cara honrado. Porque, meu irmão, ele lutava lado a lado com. Ele não era aquele maluco que só mandava, não. Ele lutava lado a lado com os soldados dele. Entendeu? E ele não era, não, tá? Mas então, realmente, tipo assim. Não, também, ele era alto. Não, não era alto, não, tá, pessoal? Não era alto, não, também. Isso aí tem um monte de debate, tá? Histórico. Mas, geralmente, tá. Geralmente, o pessoal acredita que ele tinha 1,60 m por aí. Então, assim. E por aí, 1,60 m e pouco, que na época também não era nenhum tamanho baixo nem alto, tá? E assim, muito do tamanho reduzido dele também é porque ele sempre é pintado como? Cavalgando, então perde um pouco da proporção. Mas ele é um cara de estatura média para baixo, tá? Não é nenhum altão não, tá, pessoal? 1,90 m também. O pessoal também, um mito histórico, o Napoleão, não é assim, cara, ele era baixo, tá? Ele não era altão, beleza? Então vamos que vamos. Porra. Pessoal, mito, adoro essa galera que pega assim, mito histórico, Napoleão não era baixinho. Porra, não é, cara. Tipo, aí tu vê, o cara tá falando que ele não é anão. Óbvio que ele não é anão, meu irmão. Porra, entendeu? Anão é o pepino breve, que eu falei com vocês. E a Lu deve ter comentado também, na última aula dela. Ele era anão, pô. Agora, pô, e o cara era foda, tá? O pepino breve era sinistro, era um anão, assim, ele, tipo, se você tiver ananismo, é um cara que tu quer idolatrar o pepino breve. O maluco ele é foda, beleza? O maluco ele é foda pra caralho. Mesmo o nome dele sendo ruim, né? Mas o cara é foda. O cara. Eu tenho 1,70 m, posso dar bem? Pode. Tá de boa, pô, tá de boa. Tá ali na. Tá na média, tá na média. Ó, tentativa, tamo junto, Moraes. Somos homens de 1,70 m. Fazer esse ano eu tenho 1,68 m, na verdade. Somos homens de quase 1,70 m. Então vamos lá. Tentativa de. Ó, olha aí, o time dos 1,68 e 1,70. 168, 69, 1,70. Só a galera aí, galera gigante aí. Mas vamos lá. Galera, uma outra coisa. Quem era namorada é complicado. E quem era casada com Dom João VI, pessoal? Quem era casada com Dom João VI? Fala pra mim. Carlota Joaquina, da Espanha. E o camarada, além de estar lidando com uma guerra com a Espanha e com a França, que ele perde, ele ainda está lidando com um problema. A esposa dele está fazendo uma conspiração contra ele, tá? Carlota Joaquina está fazendo uma conspiração contra Dom João VI. Então, basicamente, ela estava tentando ferrar o marido, porque o sonho da Carlota Joaquina era o quê? Voltar à União Ibérica. Ela queria que a Espanha conseguisse dominar Portugal.
Só que Dom João VI era um cara muito inteligente e ele sabia controlar as coisas. Então, Carlota, ela tenta o quê? Começar a ligar que o Dom João VI está ficando maluco igual a mãe, tá? A história, a família real, tá? Ela tem um certo histórico ali de, porra, de loucuras, tá? Tá bom? Tipo, o avô do Dom João era louco. Não era louco completamente, mas ele flertava, assim, com um pouquinho de doideira. Agora, o... é a Carlota. E não confundir com o Leopoldino, tá? Aí, vamos lá. Então, nós temos o quê? Nós temos que o avô dele era meio louco. A mãe dele ficou maluca, né? Ainda mais, aí ela vai começar legal. O Dom João também tá seguindo a mesma história. Temos que derrubar ele. Tá, ele não vai deixar isso acontecer, tá, pessoal? Ele vai suprimir a insurreição, vai prender uma galera, mas ele não vai fazer nada com a Carlota, não. Tá? É, ele não vai falar nada, fazer nada com a Carlota, não. O que ele vai fazer? Ele vai só separar, ele não vai dormir mais com ela, tá? Eles vão dormir em castelos separados. Tranquilo? Ele não vai dormir mais no meu castelo. Ele vai construir outro castelo para ela morar. Porque ele não quer ficar do lado mais dela depois disso aí que aconteceu. Mas ela continua sendo casada com ele. Beleza? Tem como separar, né? Depois de casamento, católico, tudo mais, não dá para separar. Mas eles não são muito friends, não. Mas ao mesmo tempo ficam juntos, tá? E pessoal, depois dessa porrada que teve, inicial entre a Espanha, França e, Portugal, tá? Portugal não para de comercializar com a Inglaterra. Então surgem mais pressões, tá? Mais ou menos em 1806, inicia novas pressões depois dessa guerra para realizar o bloqueio continental. É que eu botei Sérgio para vocês, tá? Bloqueio continental. E aí, cara, Dom João fica numa sinuca de bico. Por quê? Ele sabe que ele vai ser destroçado se o Napoleão chegar nele. Mas ele sabe também que a Inglaterra é forte pra caralho. Então o que ele faz? Dom João VI vai chamar seu escrivão e vai falar: meu amigo, vem aqui. Sim, Vossa Majestade. Eu vou ter que fechar as portas e tudo mais, vou dar ordem hoje. Mas o que você já envia uma carta para Portugal dizendo que eu estou sendo obrigado a fazer isso para enganar. Eu vou fazer isso só para enganar o Napoleão, tá? Porque se eu engano o Napoleão, eu vou dizer que eu vou fechar as portas, eu vou atrasar os exércitos dele, eu vou tirar eles daqui. Aí quando eles forem embora, eu vou começar a lidar contigo. Aí ele manda uma carta ali, beleza, agora eu vou escrever. Óbvio que eu não vou escrever assim, né, Vossa Majestade? Não, escreve do jeitinho bonito. Ah, Vossa Majestade, guardião de Portugal, Dom João VI, indica que está fazendo algo necessário para continuar o comércio com a grande nação amiga Inglaterra, grande amiga de Portugal. E vai se relata numa carta e envia para o rei da Inglaterra. E assim, Portugal faz o seguinte: fecha, bloqueio continental, Napoleão vem e fala: tranquilo, Portugal. Tá de boa, Napoleão lá, ó, lá na fronteira, lá na Espanha. Pô, ó, aí vai chegar o mensageiro, ele vai mandar uma carta para Napoleão, ó, acabou de fechar, acabou de fazer o bloqueio continental. Aí o Dom João meteu esse 7. Quando as tropas de Napoleão saíram, o que ele vai fazer? Ó? Vai começar a cochichar, ó, pode mandar abrir o porto ali. A tropa de Napoleão saiu, começa a abrir o porto, aí ele mais controla, não manda vir muito navio, não. Vem poucos navios, vem poucos navios. Daqui a um mês, tava todo mundo negociando de novo, negociando de novo, negociando de novo. Tá? E o porto abriu de novo. Então não teve bloqueio continental. Napoleão ficou sabendo. Aí o que ele faz? Ele escreve para Napoleão: não, Napoleão, eu só abri os portos porque Portugal botou uma frota naval no meu, no meu litoral, no litoral de Lisboa. Então, só abrir o comércio com elas de novo, porque eu estou sendo cercado. Ele manda a carta para Napoleão. Napoleão, assim, beleza, mas ó, não quero muito tempo desse comércio, não. Tá bom? Aí, beleza. Ele vai fechar de novo o negócio. Ele vai ficar nessa malandragem por um tempinho, negociando com um, até que vai chegar um ponto, meu irmão, que realmente a Inglaterra vai botar uma frota naval ali. Vou falar, meu irmão, o Dow desce. Aí ele vai abrir os portos. Aí ele vai mandar uma mensagem para Napoleão. Ó, Napoleão, ó, tô abrindo os potes porque eles botaram uma frota de novo ali. Só que não dá tempo. Tá? Ele demorou muito para mandar essa mensagem para Napoleão. Os mensageiros foram antes e falaram: porra, ó, Dom João tá ali te enrolando, meu irmão. Ele abriu de novo os potes, já 3 vezes, 4 vezes. Então ele tá negociando duas pernas. E não deu tempo da carta de Dom João VI chegar até Napoleão antes dele mandar as tropas para Lisboa. E Dom João, como não era bobo nem nada, ele já estava meio que preparado. Não tão preparado assim, tá, pessoal? Ninguém espera que o exército vai chegar na sua porta. Ainda mais se você é um. Você pode até achar, mas você nunca vai saber o dia em que vai chegar. E outra coisa, um rei, não chegou a ser rei, tá? Mas um líder importante de Portugal, Prior de Crato, tá? Ele
Na época ali da União Ibérica, ele montou um plano de fuga da família real para o Brasil. Tá? Não foi executado, tá bom? Mas esse plano já estava pronto, prior de Crato. E a Inglaterra incentivou, ainda falou: ó, lembra daquele plano lá do teu negócio? Porque esse plano já era conhecido. Faz aí, meu irmão. Começa a executar aí. Que dá, ó, pra gente, manda todo mundo pro Brasil, a gente continua comercializando lá. Eles já tinham dado a dica para eles, tá? A Inglaterra tinha dado dicas. Quando Napoleão chega até as portas de Lisboa, eles não têm escolha. Dom João VI precisa sair de Lisboa numa viagem longuíssima até o Brasil, tá? E mais ou menos vem, cara, mais de 10 mil pessoas, se não me engano, uns 15 mil, quase 16 mil pessoas, tá? Vão até o Brasil. Mais ou menos 2 a 3% da população de Portugal migra de Portugal para o Brasil. Tranquilo? Então vem gente pra caralho. Vem gente pra caralho, tá? E eles executam, tá? Esse plano prior de Crato e chega em Salvador, tá bom? Eles saem em 27/11/1807 e chega em Salvador em janeiro de 1808, beleza? E nem todo mundo vai para Salvador, tá, pessoal? Mas o Dom João VI vai. Alguma parte da família real já chega no Rio de Janeiro. Tranquilo? É engraçado, é engraçado que é o seguinte: pô, era muita gente em navios, né, pessoal? E começava a espalhar algumas doenças. E teve uma doença que começou a espalhar lá. Uma doença que criança tem muita gente que é piolho, né? Então, pô, aquela rapaziada fazia, raspava a cabeça, né? E nisso que eles raspavam a cabeça, eles botavam o quê? Um pano pra tampar, beleza? Pano pra tampar a cabeça e tudo mais, pra proteger. Quando eles desciam, tá? Quando eles desceram lá no Esporte Salvador, a galera achou que era a nova moda do pedaço, o bandana. Começaram a botar uma porrada de bandana também, mas eles estavam por quê? Pra tampar, porque eles tinham acabado de raspar a cabeça por causa do piolho. Mas o rei tá usando bandana, porra. A mulher do rei, caraca, moleque, todas as mulheres usavam bandana lá de Salvador. Quando viram a rainha, Carla de Joaquina, descendo, careca, com uma bandana na cabeça, porque tava com piolho e teve que raspar. Porque não aguentava mais coçar, né? Então, tem uma noção da potencial dos caras, tá? E quando eles chegam em Salvador, eles já tomam algumas primeiras decisões, tá bom? Primeira decisão que eles vão tomar é o quê? Dom João VI já vai fazer o seguinte: meu irmão, vou acabar com o pacto colonial. Quem lembra que é pacto colonial, pessoal? Quem lembra que é o pacto colonial? Quem lembra? Isso cai pra caramba, hein? Não tanto no Enem, mas isso é padrão de história. Galera, pacto colonial é principalmente um princípio, tá, pessoal? Isso, pacto entre colônia e metrópole. Colônia só comercializa com metrópole. Isso é o pacto colonial. Colônia comercializa com metrópole, não comercializa com outros, outras nações, né? Você vai comercializar com a nação dona da colônia, tá? Quando Dom João VI assina a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, nem tão amigas assim, tá? Nem tantas amigas, né? Basicamente, para a Inglaterra, né? Ele abre os portos para a Inglaterra, ele está acabando com o pacto colonial. Por quê? Quando ele solta esse induto, tá? Esse tratado, quando ele declara esse tratado, o Tratado de Abertura dos Portos das Nações Amigas, Dom João VI está basicamente acabando com o pacto colonial, beleza? E por quê? Porque agora o Brasil pode comercializar direto com a Inglaterra. Não precisa mais comercializar com Portugal. E outra coisa que ele vai fazer é o Alvará de 1808, que é o quê? Lembra do Alvará lá da Maria Louca? Ele vai basicamente revogar. Ele vai botar agora sim pode ter manufatura no Brasil. Então ele vai declarar que agora é possível criar manufatura no Brasil. Tudo assim que ele chega, tá? Ele já começa a declarar isso, nesse ano que ele chegou, beleza? Depois ele vai pro Rio e tudo mais, tá? Mas ele já começa a declarar assim que ele chega lá. E tá, pessoal, ele começa a fazer alguns acordos, tá bom? Ele vai liberar tudo isso. Acordo de comércio e navegação, que é o quê? Tá, pode comercializar, mas ó, vamos liberar as taxas. O cara, ele estabeleceu no acordo de comércio e navegação algumas tarifas comerciais. A Inglaterra ficou com menos do que Portugal. Olha que doideira. A Inglaterra ficou com 15% de tarifa para botar os produtos para dentro do Brasil. Portugal ficou com 16%. Ou seja, imagina a nobreza portuguesa, pessoal, como é que tá agora. Nem a nobreza só, mas os burgueses, principalmente. Eles estão putos com o rei, cara. Porque o rei literalmente fugiu, abandonou a população lá, e agora tá cobrando menos da Inglaterra do que de Portugal para mandar produto para lá, meu irmão. Então, tipo, porra é essa, cara?
Cara, pô, aí, Mica, não sei. Assim, é bom a gente sempre tomar cuidado com algumas fofocas de internet, porque é complicado, sabe? Cara, eu não sei se ela usava maconha e se relacionava com escravizados, não. Mas é bom tomar, pô, pesquisa a fonte, de onde que é, liga realmente de onde que tá sendo aquilo. Porque é complicado, sabe? Assim, às vezes é um cara que tá deturpando alguma coisa. Tem livros, cara, que deturpam as coisas. Não vou falar os nomes aqui por questão ética, né? Até porque tá sendo gravado aqui. No final eu falo que eu paro a gravação. Mas tem livros aí que tem muitas causadas, tá, pessoal? Livros, assim, principalmente best-seller, tá? Que o pessoal inventa coisas sem muitos fundamentos, tá? E depois eu passo pra vocês. Alguns desses aí que são sempre pesquisa. Não é que tudo no livro é uma bosta. É sempre pesquisa. No final eu passo pra vocês. Então, assim, é bom pesquisa as fontes. Não pega no site e pesquisa a fonte e vai na fonte mesmo para tu ler a validade e tudo mais. Pesquisa também em artigos acadêmicos, que é maneiro, porque tem uma galera que faz análise sobre essas. Cara, tem um pessoal que é especialista nisso. O pessoal da microhistória. Pesquisa exatamente o que aconteceu ali na vida daquele cara, entendeu? Microhistória. Eu pego a história toda e analiso a vida do maluco. E aí, pô, o cara, às vezes, ele faz estudos de relatos muito específicos sobre uma pessoa, entendeu? Então é maneiro isso. E Dom João VI vai o quê? Já assim que vai chegar, ele vai liberar aliança e amizade. Aliança e amizade, tá? É um tratado diplomático, tá, pessoal? Um tratado para firmar a aliança e a amizade, reforçar entre Inglaterra e Portugal depois dessa fuga, tá? E esse acordo para se proteger de Napoleão, beleza? Entre Inglaterra e o Brasil. E Portugal, né? Inglaterra e Portugal. Beleza, pessoal? Ainda Portugal. Tá moleza, né, pessoal? Tá moleza. E quando a família do. E quando a família real chega no Rio de Janeiro, tá? Beleza. Os caras já estavam preparando a cidade. Porra, a família vai chegar, a família real vai chegar, eles estão fugindo pra cá, tudo mais. E, pô, eles já começam a fazer umas reformas, começam a melhorar a estrutura da cidade, tá? Quebrar algumas coisas que estavam muito feias, tirar uma galera, assim, expulsar uma galera, tá? Tentar, tipo assim, esconder o Cais do Valongo, tá? O Cais do Valongo é o porto que chegava escravos, tá? Não conseguiram esconder, tá? Dom João viu. Eles não estavam acostumados, tá? Quando eles chegam em Salvador, eles ficam até em Salvador, antes do Rio, eles já ficam assustados. Porra, lá em Portugal não tinha muita escravidão. Eles chegam aqui e veem que parada é essa. Então nem eles, tá ligado? Mesmo eles comercializando e tudo mais, eles ficavam, porra, que merda é essa que acontece aqui? Eles veem, pô, maluco franzino, pessoal, seres humanos em condições degradantes, né? Entendeu? Mesmo eles sendo racistas, eles, assim, ainda assim, eles ficavam enjoados quando eles viam aquela situação toda. Eles não estavam acostumados com isso. E eles eram responsáveis, tá? Por fazer isso tudo. Então, fica aí. Fica o pensamento. Pra essa parada. Mas, mas, assim, desde que eles chegaram em Salvador, tá? Salvador tinha muita escravidão. É um porto em que mais chegou escravos foi em Salvador, tá? Principalmente pela produção de cana-de-açúcar, né, pessoal? Rio de Janeiro não perde tanto, o Cais do Valongo, tá? Fala um Cais do Valongo, cara, ele hoje em dia foi redescoberto, né, o Cais do Valongo, conseguiram encontrar, tá? Era o porto de desembarque de escravos do Rio. Cara, tem relatos que é o seguinte, quando chegava ali, pô, tipo assim, você podia estar bem longe, tu podia estar do outro lado da cidade, assim, o cheiro de... Sempre que chegava na Vila Negreza, tu sentia um cheiro horrível, um cheiro de degradação mesmo, um cheiro de morte, tá? Doença, tudo ali envolvido, beleza? Era um cheiro que empeixava a cidade. Que literalmente eles deixavam os caras igual animais. Deixavam os escravizados igual animais ali, num porão, tá? Nem igual animais, né? Porque igual animais, não se trata animal assim. Eu tô falando, nem animais são tratados assim. Estavam igual lixo mesmo, entendeu? Tratavam igual lixo, os caras. Assim, os caras ficavam presos no porão dos navios, eles não limpavam, não tiravam esterco, não, tá? Com coelho, não. Eles deixavam todo mundo com todo mundo ali. Ninguém nem descia. Deixava eles acorrentados o dia inteiro. Jogava assim comidas no chão para eles comerem. Cheio de ratos, cheio de... Então, quando aquilo chegava, porque os navios chegavam, no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, a cidade ficava empesteada. Dom João VI olha para aquele troço e, pô, morria. Muita gente morreu na viagem. Metade do navio morria. Metade do navio morria. Então, assim, um dos maiores, né? Tudo pelo quê, galera? Tudo por, ó, dinheiro, tá? Tudo pelo dinheiro. Tudo pelo comércio. Então, é absurdo imaginar que, entendeu? Isso aconteceu, né? Por isso que a gente tem que sempre reforçar que isso aconteceu e não esquecer essa memória no Brasil. Essas memórias são importantes, porque impedem que essas coisas voltem a ser contadas, tá? Então, assim, não é nem cobra de vocês até, de vocês reforçarem essa memória. Mas vamos que vamos. Vamos lá.
E, cara, isso não aconteceu há muito tempo, não, cara. Quando foi a abolição da escravidão, pessoal? Porra, tem quase um século, cara. Tipo, é muito pouco tempo. Tem quase um século essa parada. Não tem nem 2 séculos. Isso aconteceu há 100 anos atrás, cara. Boa, moleque. É isso, amigo. Não aconteceu, pô, menos de, assim, foi muito pouco tempo, cara. Não foram nem 200 anos. Isso aconteceu agora, cara, entendeu? Foi logo ali, pô. Isso era assim logo ali, cara. Bizarro, né? Bizarro, tipo, tu imagina isso. E teve tanto esforço para amenizar a escravidão, tá? Teve tanto esforço para amenizar essa mancha, tá bom, na nossa história, que por isso que eles costuraram toda aquela história desde o Tiradentes, tá? Até tipo toda a história escolar. Assim, não se falava muito de escravidão, não se falava muito dessas coisas, porque são horrores que a nova república tentou apagar, entendeu? Fomos os últimos países a abolir, sim. Nós fomos os últimos. Nós enrolamos com a abolição até, temos sim. Muito mais, muito mais. Demora muito para ser superado ainda. Galera, vamos falar no Rio de Janeiro. Pô, fulaninho, tá, vamos lá. Mica. Mica, tu era um cara ali do Rio de Janeiro. Tudo mais, beleza. E tava ali de boa na tua casa, tá, Mica? Tranquilão? Descansando ali, tranquilão, dormindo. Você acorda e escuta um barulho na sua porta. Blá, 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 tá, 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 tá. Parece que estão batendo, mas você tá acordando, tudo mais. Pô, não tô esperando ninguém. Falar, toma um gole d'água. Tô ali no Rio de Janeiro daquela época. Quando você abre, você não vê ninguém na tua porta. Mas tá escrito ali na tua porta um PR. Porra, é essa? PR? Aí tu lê, tem uma carta ali. Tá escrito: propriedade do príncipe regente. Sair imediatamente em até um dia. E tu, cara, que porra é essa? Tipo, tô na tua casa, do nada leva. Tu sai ou não sai, amigo? O que tu faz? Beleza, fica lá e tudo mais. Não saiu. Você fica lá de boa, come, tudo mais, tranquilo. Faz seu trabalhinho, volta pra casa, janta, dorme. No dia seguinte, você escuta de novo o barulho. Só que agora não para de bater, não. Tá. Assim que tu abre a porta, tem toda uma guarda real, os caras tudo armado falando: é melhor você sair, meu amigo, tá? E você, felizmente, sai agora ou não sai, amigo? O que você sai? Você faz o que você faz? Você sai ou não sai? Então você não foi de arrasta, não ficou vivo, mas tu sai chorando e literalmente de um dia pra noite tua casa foi tomada e arrumavam tudo e tudo mais para chegar alguém, tá bom, da Realiza na tua casa. Você literalmente era removido da tua casa, tá? Bizarro. E isso foi o movimento da desapropriação do príncipe regente, acunhado de PR, é príncipe regente, tá? Mas põe-se na rua. A pessoa chamava disso, tá? Põe-se na rua. Tipo, foda-se, tira o maluco na da porrada. Mas PR era de príncipe regente, foi apelidado de põe-se na rua, tá? Então, era tipo, literalmente isso. O cara tinha a casa dele e tirava o maluco da casa dele na da porrada. Tranquilo? E Mas isso foi falha da putagem, tá? Ele basicamente vai ferrar todo mundo, vai tirar uma galera de casa pra. Porque chegou 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, e ninguém tinha casa pra morar. Então ele vai fuder o cu dos outros. Perdão o palavreado, tá, pessoal? Perdão o palavrão. Mas ele vai ferrar, tá? Todo mundo pra poder botar a família real dentro da casa dos outros. Realmente isso. É tirar o pessoal da casa pra botar alguém da família real pra dormir lá. Nem alguém da família real, mas às vezes um português que tinha chegado. Cara, foi de tudo quanto é gente. Todas as camadas da sociedade entraram. Tranquilo? O Pedro já falou tanto palavrão papo reto, né? É complicado, pessoal. Aí, não, eu falei um palavrão muito chulo, né? Mas, é, pô, o pessoal literalmente tava chegando, não era só da família real, era qualquer português que tinha chegado lá de Portugal, não, pô. Tu é brasileiro, mete o pé, meu irmão, tá? E assim, muita gente saiu por livre e espontânea vontade, mas muita gente também foi removido, tranquilo? Não por livre e espontânea vontade, não, tá? Não foi livre e espontânea vontade. Na verdade, voluntariamente, antes de ser removido, tranquilo? E, galera, mas querendo ou não, o nome de um sexto vai fazer algumas coisas maneiras, tá? Pra fazer algumas coisas maneiras pra. Ah, é muito engraçado, deixa eu comentar uma coisa com vocês. A gente estava ali discutindo sobre
antes, no canal do YouTube, tá bom? Do grupo anterior, tá, pessoal? A gente tava discutindo, bota o quê? Bota público infantil para pegar o pessoal da escola? Alguém falou isso, pô, de tanta palavra que eu falo, vai cair no mesmo dia o YouTube, tá ligado? Não vai ficar lá, se botar público infantil. Aí a gente decidiu deixar no normal mesmo. Mas, desculpa, pessoal, prometo tentar melhorar, que eu sei que tem gente que não gosta de ouvir. Então, vou fazer um esforcinho, tá? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Faculdade de tá no sangue, é complicado. Faculdade de Medicina, galera. Dom João VI vai o quê? Criar a Faculdade de Medicina. Vai criar o Banco do Brasil. Imprensa Régia, Jardim Botânico. Olha que bonito, galera. Quem for no Rio de Janeiro, quem for visitar a cidade maravilhosa, dá uma passadinha lá. Que lugar lindo, cara. Eu não canso, tipo, sempre que eu vou lá, eu fui em poucas oportunidades para lá. Quem é carioca acaba não indo em nada. Mas eu já fiz muita coisa, tá, pessoal? Eu já fui pro Cristo Redentor, fui no Bondinho. Eu acho que tem que aproveitar o Rio de Janeiro. Mas, ó, Jardim Botânico é surreal. Parque Lage. Dá uma olhada lá, beleza? Banco do Brasil, esse mesmo, tá? Até hoje. Mesmo Banco do Brasil de antes, Banco do Brasil de hoje. Esse mesmo. Foi criado por Dom João VI, tá? Imprensa Régia, Biblioteca Real, Teatro Real, Escola de Belas Artes. Aí o que ele está fazendo com isso tudo, pessoal? Reformas arquitetônicas no Rio de Janeiro, vai reformar, vai fazer a missão francesa. Ele vai chamar o quê? Vai chamar os artistas franceses para pintar o Rio de Janeiro, fazer quadros do Rio de Janeiro. Tem o Bourdieu, galera. Bourdieu vai fazer quadros sobre escravidão. Sabe aquelas imagens da escravidão que você vê em livro de história? Tudo Bourdieu pintou, tá? Da missão francesa. Então, assim, o que ele está fazendo, cara? Tá percebendo tudo que ele está reformando aqui? Tudo que ele está criando? Tá? O que ele está criando? Ele está criando, basicamente, tá? É... Ele está criando, basicamente, o quê? Uma estrutura para o Rio de Janeiro, cara. Tá? Ele está criando toda uma estrutura para o Rio de Janeiro. Ele está realmente transformando a cidade numa cidade importante, cara. Tá fazendo arte, cultura e tudo mais dentro do Rio. Uma coisa que nunca foi feita aqui. Somente, sabe quem fez isso? E nem no Rio de Janeiro? Sabe quem fez isso? Foi, foi Olinda. Sabe quem fez isso? Foi, caraca, qual o nome do holandês? O holandês. O holandês, pessoal. Nassau. Quem fez isso foi Nassau, lá em Olinda. Beleza? Tranquilo? Foi. O holandês. Fez lá o Nassau, não no Rio, tá? Beleza? Então, galera, é aí que vocês veem, tipo, só agora que o Brasil tá chegando cultura aqui, pra cá. Que foi o quê? Foi Dom João VI, que começou a implementar. Então, assim, cara, o governo dele no Brasil, os brasileiros começaram, realmente, não todos os brasileiros, os cariocas começaram a gostar muito do Dom João VI. Somente a média e alta sociedade, movimentou a economia local, melhorou a cidade, tudo mais. E, pessoal, Dom João VI, tá? Quando ele não era rei ainda, né? Ele basicamente assumiu como rei, tá bom? Era rei no trono, né? Mas ele não era o rei oficial. Ele não tinha sido coroado, né? Ele assumiu porque na mãe dele tinha ficado louca, né? Tinha ficado em depressão. Então, cara, cara, ele vai ser coroado no Brasil, meu irmão. Depois que a mãe dele morre, 2 anos depois da morte, um ano e pouco, ele vai o quê? Se coroar no Brasil, tá bom? Ele vai se coroar no Brasil, o cara é sinistro, tranquilo? E em 1818. E, pô, galera, agora vamos pensar aqui. Vamos pensar o que está acontecendo, tá? Vamos pensar o que está acontecendo. Sem contar, tá bom? Vamos pensar o que aconteceu. Vamos pensar nesse contexto, tá? Vamos pensar no contexto que está acontecendo aqui com Dom João VI. Cara, Portugal. Pensa em Portugal. Pensa como é que tá o português agora, olhando para essa parada. Rei está sendo coroado no Brasil. Nosso rei tá gastando dinheiro pra cacete e não tá mandando nada pra cá. Ele tá fazendo todo o comércio ali, tudo mais, tá? Porra, o pessoal vai começar a ficar meio chateado, né, mano? O pessoal vai dar hate nele, né? Vai falar, pô, meu irmão, que porra é essa? É o que é isso? E aí, o que vai fazer? Vão fazer, assim que Napoleão é derrotado, tá? Napoleão vai ser derrotado, tá, pessoal? Senão, talvez a gente estaria falando francês hoje. E depois que Napoleão dominasse tudo, ele conseguiria expandir pra América também. O maluco é ambicioso. Então, a gente não tá falando francês agora, a gente tá falando português, porque Napoleão perdeu. E depois que Napoleão perde, vão fazer o Congresso de Viena, que é o seguinte: meu irmão, já teve Revolução Liberal. No final da Revolução Francesa, Napoleão assumiu o poder. Essa parada não tá dando muito bom para os reis, não.
O Congresso de Viena foi basicamente uma reunião para tentar fazer o quê? Tentar restabelecer o antigo regime, o absolutismo monárquico. Ai, muita informação, não sei o quê. Cara, vai ter isso tudo com a luz de novo, beleza? Ter isso tudo com a luz de novo. Não fiquem assustados, tá? Eu só estou dando uma breve citada para vocês. Esse Congresso de Viena, ele basicamente, estou contextualizando. O Congresso de Viena vai ser uma reunião, tá? Que os países vão fazer para tentar estabelecer de novo as monarquias, tá? Não vai dar tão certo, não. Vocês vão ver já que não vai dar certo. Vai dar muito certo, não, porque não tinha mais como, pessoal. Basicamente, o liberalismo ele já tinha tomado as classes, tanto as classes, as altas classes, como as classes médias, tá? Classes populares, mais ou menos. As classes médias tinham sido tomadas, tá bom? Na Europa, as classes baixas tinham começado a ter esse viés mais liberalista também. Então já era. O Congresso de Viena foi uma tentativa para tentar reerguer isso, beleza? Impedir que as repúblicas fossem proclamadas. Tentar pensar em medidas, coisas assim, tá? E também redividir, tá? Aquela Europa que tinha sido dominada por Napoleão e agora tinha sido derrotada. Tranquilo? E, galera, depois do Congresso de Viena, quando Napoleão é derrotado, Portugal começa a chiar. Vai falar, pô, meu irmão, e aí, vai voltar não? E o Dom João tava gostando, meu irmão. Ele tava gostando do Brasil. Gostou do Rio de Janeiro e tudo mais, tava se amarrando aqui. Cheio de gente maneira. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar, tá? Ele vai mandar uma carta para Portugal. Não, ele só vai escrever. Não vai nem falar o que ele. Mano, vai escrever e tudo mais, fazer uma proclamação pro povo brasileiro. E vai enviar uma carta para Portugal. 2 meses depois, né, chega em Portugal. Irmão, quando leem a carta, Dom João VI tinha declarado Brasil, Reino Unido de Portugal e Algarves, meu irmão. Ele colocou o Brasil no status, tirou o Brasil do status de colônia e botou em reino. Pra quê? Pra ele poder ainda ficar lá. Não, porra, agora eu tô no nosso reino. Eu não tô aqui na colônia, eu tô no nosso reino, pô. Reino é Portugal e Brasil. Mas o pessoal de Portugal não vai descer muito essa parada, não, vai ficar muito puto com ele. Tá? Porque, porra, agora o cara já tirou a nossa colônia. Ele não tá dando nada pra gente tirar a nossa colônia, beleza? E ele vai aumentar a autonomia administrativa da colônia, né? Que agora, porra, agora que a gente não é colônia, a gente é reino, porra, é Reino Unido. Então a gente também tem voz de fala, tá bom? Ali em Portugal. Tá, pessoal? E vamos ver o que vai acontecer? Cara, primeira parte que vai ficar muito puta com o Dom João VI, tá? É Pernambuco, beleza? Pernambuco. Por quê? Pernambuco tá meio bolado com o seguinte. Cara, tá, o rei está basicamente fazendo o quê? Está reformando o Rio de Janeiro. Não está fazendo nada com o Brasil. Tá o quê? Cobrando impostos da gente. A gente paga igual o carioca. Paga igualzinho, paga a mesma coisa. Paga até mais caro, tá? Porque, pô, querendo ou não, você não está tendo nada revertido para você. Você não está tendo comércio revertido. Está em crise econômica excessiva do açúcar lá em Pernambuco. Pernambuco produzia açúcar pra caramba, está em crise do açúcar, tá? Por quê? Galera, quem lembra por que está em crise? Quem lembra por que está em crise o comércio açucareiro agora? Quem lembrar, ganha uma aula particular, hein? 1 horinha. Maranhão, é tua, bonitão, é tua. Ganhou, já foi. Antilhas, meu irmão. Holanda, basicamente, o quê? Levou a produção, tá? A produção de cana-de-açúcar para as Antilhas. E agora, como eu mostrei para vocês, as Antilhas fica aqui, Europa fica aqui, Brasil fica aqui, ó. Brasil aqui, Antilhas aqui, Europa. Porra, qual o caminho mais rápido? Eu vou levar cana-de-açúcar para da onde? Do Brasil para cá ou das Antilhas para cá? Das Antilhas para cá. E outra coisa também, porque é muito mais perto, a viagem é muito mais rápida. E outra coisa, além, Brasil só produzia cana. A Holanda, além de produzir, ela tirava o melaço e refinava açúcar, cara. Então, assim, ela fazia tudo. Então, eles dominavam o comércio. Acabou com o comércio brasileiro. Tanto que o Brasil, ele para de olhar para cana-de-açúcar totalmente e investe só em mineração, depois que acharam o ouro, né? Foi um alívio para o que estava acontecendo com o Brasil. E Pernambuco estava na merda, estava todo mundo pobre, sendo cobrado imposto. Meu irmão, quando o rei vai cobrar imposto de dote de casamento pro filho dele, aí não, mano. Aí não, aí o pessoal vai ficar puto, tá? Isso aí é tipo a estopim da revolução. Quando ele cobra dote, ele pede o pessoal pagar o dote que ele tinha que pagar. Isso aí não saiu da família real, o dinheiro. Saiu da população. Né? Ele cobrou tipo imposto em dote. Ele tinha que pagar pro casamento, tá bom? Tá bom? Ele tinha que pagar o dote, né? O casamento da filha dele, perdão. E ele cobrou esse imposto, tá? Ele tinha que pagar o dote, né? É tradição, pai, né? O pai da noiva paga o dote. Então, ele basicamente fez o quê? Ele cobrou imposto à população, a população pagou o dote dele. Então, meu irmão, aí o pessoal vai ficar meio puto, tá? Eles vão ficar com. Vai crescer uma ideia anti-lusitana, principalmente, anti-portuguesa,
emancipacionista e iluminista, da mesma maneira. A crise econômica do Sul estava muito alta, tá? Sem contar que impostos exatamente abusivos por causa dos gastos no Rio de Janeiro, tá? E, cara, não tem muito o que falar, não. Vamos começar a cair na porrada lá, mas Dom João vai reprimir todo mundo, beleza? Vai acabar já já, vai acabar já. Ah, não, pera aí, Luca. Aí não, pô, tu vê novela? Vendo o Globoplay, sei lá, não vou nem falar nada. Dá o teu jeito aí, faz teus corre, meu irmão. Vê o que fala, pô. Ó, aí tu dá teus corre, é isso que eu tô falando. Dá teus pulos aí. Dá teus pulos. Quem quer consegue tudo, Luca. Quem quer consegue tudo. É, então, vamos lá. Não, fica, cara, é contigo aí, Fê, mas, pô, tá indo tão bem agora. A gente tá quase no final, mas tá no final mesmo, é o último slide. Ó, Evolução Pernambucana foi basicamente isso, tá, pessoal? Ó, um detalhe que eu não botei aqui, pessoal, não é abolicionista, tá, pessoal? Em geral, assim, cara, a Revolução Pernambucana, por que a gente não fala tanto? Porque, assim, tiveram. Não dá para generalizar o movimento da Revolução Pernambucana. Aconteceu e tudo mais, mas ele não foi muito unificado, entendeu? Era uma galera que tava muito puta com Portugal, tinha uma ideia republicana, todo mundo queria o quê? Emancipar e ser republicano. Agora, tinha gente que era abolicionista e gente que não. A maioria não era abolicionista, não, tá? A maioria, o pessoal bota aqui, a população negra e tudo mais, né? Mas, assim, partiu muito da classe alta e média. Teve participação popular também, teve muito, tá, pessoal? Então, assim, não dá pra dizer não abolicionista, é abolicionista. Mas principalmente é não abolicionista, tá, pessoal? Revolução Pernambucana, principalmente, é não abolicionista. Tinha pessoas que queriam abolição. Então não dá pra generalizar assim, não, tá? Tranquilo? Mas foi um movimento misto de revolta. Vocês têm que entender o quê? Revolução Pernambucana, o que eu vou lembrar? Anti-lusitanismo. Anti-lusitanismo, tá, pessoal? O pessoal tá puto com Portugal. Eles são um movimento, assim, ódio a português. Português daqui não, tá ligado? Eles têm essa ideia. Foi, basicamente, completamente abafado, tá? Por Dom João. Dom João quem? Dom João VI, tá, pessoal? E tá, beleza, pessoal. Ah, só para contar alguns detalhes para vocês que eu botei no slide, tá? Coisas que podem cair na prova de vocês. É, o Brasil, no Dom João VI, ele faz duas invasões importantes, tá? Óbvio que vão ter outras guerras, mas ele vai fazer duas invasões importantes. Primeira invasão vai ser na província Cisplatina. Onde que é a província Cisplatina, pessoal? Quem lembra? Manda aí. Província Cisplatina. Uruguai. Boa, é isso aí, Lu. Uruguai. O Brasil vai dominar a província de Platina, tá? Tranquilo? Por quê? Ele vai falar que isso era da família dele e tudo mais, ele vai alegar isso, por isso que ele tá fazendo invasão. Mas o objetivo real dele é o quê? O objetivo dele é o Uruguai, isso mesmo, é o território do Uruguai. Província é a mesma coisa. E o que ele quer? Ele quer o quê? A bacia do Rio da Prata, tá, pessoal? Tá? A bacia do Rio da Prata é uma rota comercial muito importante, fluvial, tá bom? Que tinha ali no Brasil. Tranquilo? Escoamento de prata, de vários metais preciosos eram escoados por ali. Então, assim, ele queria aquele território para ele, ele ataca. E outra coisa, passa pelo mato, passa por lá. Mas a bacia do Rio da Prata é no, é no, na província de Platina. É um rio grandão. Por isso que ele é tão importante, Lu. Ele não é só no estado, ele corta muito lugar, tá? Ele é grandão, esse rio. Outra coisa, é, ele é muito grande esse rio. Outra coisa, pessoal, que teve também foi o quê? Foi invasão Guiana. Lembra que a Guiana era da França? Ele vai meio que. Pô, por que ele invade a Guiana? Basicamente para dar uma pontada no Napoleão de volta, entendeu? Tá? A região da Guiana não era bem Guiana francesa só, era a Guiana, uma região um pouco maior até. O Brasil, naquele momento, ele domina não só a Guiana francesa, mas a Guiana em geral. Que não é a Guiana francesa, a Guiana, tá Suriname ali, mais ou menos, tá bom? Suriname não, na verdade, mais uma região ali. Depois esses estados vão conseguir as independências deles, tá? E Portugal vai basicamente perder esses territórios para outros países para conseguir uma paz de novo. Tudo isso vai ser um processo um pouquinho mais longo, tá? Eu sempre vou comentando com vocês quando essas coisas acontecerem, para vocês não perderem. Nesse momento, ele domina a Guiana, que era uma província grande, tá? Não era só o território da Guiana francesa especificamente, não. Mas é um pouquinho maior que isso. Mas beleza. Pessoal, como eu falei, o pessoal de Portugal não está muito legal com o Dom João, não, né? Tá? Não estão muito legal com o Dom João. Principalmente uma classe, tá? Uma classe em específica, que não é a nobreza, tá, pessoal? Porque Dom João, querendo ou não, ele era absolutista. Então ele era um cara que representava a nobreza legal. Agora uma galera tá bem puta com ele. São os burgueses, tá, pessoal? Classe burguesa portuguesa, cara, tá muito puta com Dom João. Por quê? Literalmente, ele tá causando uma crise econômica absurda, tá? Para os burgueses em Portugal. Por quê? Porque ele tá cobrando impostos portugueses iguais aos brasileiros,
tá tirando recursos de Portugal e investindo tudo no Brasil. E não tá lá em Portugal ainda. Então, eles vão, em 1820, eles vão começar uma Revolução Liberal do Porto, tá? E, cara, o que essa Revolução Liberal do Porto é? Pessoal, eu vou explicar ela com mais detalhezinho. Não precisa saber tanto detalhe, não. Vou explicar ela com mais detalhe só para contextualizar a aula da semana que vem, beleza? Vou explicar para vocês com um pouco mais de detalhe para contextualizar, mas essa Revolução Liberal do Porto, ela nada mais foi uma revolução e queria botar uma constituição liberal para Portugal, tá? Vão conseguir, vão conseguir executar isso. Eles vão o quê? Depois de um tempo, tá? E eles vão, é uma revolução que queria botar uma constituição, mas com a presença do rei. Então eles começam a pressionar. Porra, Dom João, volta aí e tudo mais. Vai ter uma pressão até da galera do Brasil, não os brasileiros, mas de alguns portugueses que estavam aqui. Claro, Dom João, é melhor tu ir, meu irmão. Senão, daqui a pouco nem monarquista vai ser. Tu não vai ficar com o rei, não. Porque rei ainda eles queriam como um representante do executivo. Eles queriam ter parlamento e tudo mais, montar uma constituição liberal, entendeu? Para Portugal. Então ele é obrigado a voltar. Mas quando ele volta, pessoal, tá? Ele volta, leva a Carlota Joaquina, mas ele deixa o filho dele aqui, tá? Com sua esposa, beleza? E que já estava grávida, beleza? De um filho. E a gente conta essa história semana que vem, beleza? A gente termina isso aí. E aí, curtiram, Paulinho? As partes do Dom João eu dei assim um pouco mais rápido, pessoal, porque, assim, eu aprofundei bem, mas eu não tenho tanta historinha, eu sei que vocês gostam, porque eu acho que, como foi um atraso que eu dei, não deu tempo de aprofundar tanto. Mas maneirinho, né? Foi bem rápido, bem dinâmico. Deu pra pegar, né? Vamos ter que falar. E aí, vou ter que falar dele. Curtiram, pessoal? É, aqui eu tive que contar a história, né, pessoal? Como é que eu vou contar pra vocês? Pô, o caso de tão relatado, tá, do Tiradentes sem contar a história, mas o resto foi mais padrãozinho. Mas acho que ficou bom, né? Foi legal. É isso, galera. Eu vou conseguir ter mais tempo com vocês, tá? Beleza? Assim, o cronograma vai fechar cedo, então tô tranquilo. E vai dar tempo de fazer muita questão, tá? Depois. Então eu vou fazer uma pausa numa aula, talvez, para só fazer questões. Mas quando eu terminar, não prometo, tá? Mas quando eu terminar, é, deixa eu ver. Quando eu terminar com vocês. O Cal, pode parar de gravar, tá? Pode parar. Você que tá gravando, Cal, e